Bom, vamos lá, professor. Bora lá. Boa noite, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso terceiro dia de palestras. Eu sou a Natália, faço parte da diretoria do GEAPES e hoje a gente tem a honra de ter uma palestra com o professor especialista André Sintra. O professor, ele é médico veterinário, autor de livros e consultor nas áreas de manejo, nutrição e comportamento de equinos. Qualquer coisa, professor, a gente está aqui precisando de qualquer ajuda. Estamos por aqui. Passo a palavra ao senhor. Ok, obrigado. Primeiramente, pela apresentação breve, pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês de novo, né? Falando um pouco sobre cavalos. Tá? Então, vamos lá. Tudo certinho? Então, vamos falar hoje sobre mitos e verdades da nutrição de cavalos atletas. Falar para vocês, esse foi um dos temas mais complexos com que eu trabalhei. Tá? Primeiro, para conseguir resumir em 4 horas e meia, brincadeira, o que é mito e verdade em nutrição de cavalo atleta. Tá? Algumas coisas eu não vou conseguir detalhar os porquês, tá? Porque exige uma demanda muito grande, né? Na verdade, por incrível que pareça, essa palestra dá quase que um curso completo de nutrição para se entender muito bem o porquê que algumas coisas são mitos e o porquê muitas coisas são verdades, tá? Então, espero que vocês gostem da abordagem que eu vou dar, tá? E aí ficamos aí mais à disposição para quaisquer outras dúvidas, esclarecimentos que forem necessários, tá? Então, primeiramente, me apresentando, eu sou médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo, sou professor nas áreas de comportamento e bem-estar animal, nutrição animal, alimentação e nutrição de equinos, produção de equinos e gestão do agronegócio. Sou professor na pós-graduação aqui no Brasil e na Argentina. Sou pós-graduado em neurociência e comportamento. Sou pós-graduado em docência do ensino superior. Pós-graduado em gestão de negócio e marketing. Pós-graduado em homeopatia veterinária. Com MBA em gestão de empresas e negócios. Tenho aperfeiçoamento nas áreas de agricultura orgânica, marketing e alimentação natural de cães e gatos. Sou autor de 3 livros sobre cavalos, né? Esse meu primeiro livro aqui, O Cavalo, Característica, Manejo e Alimentação, na 8ª reimpressão. O segundo livro, Manual de Gerenciamento Equestre. E o terceiro livro, esse Alimentação Equina, na sua 2ª reimpressão. Também tem um DVD sobre pelagem, exterior e resenha dos cavalos e um software para cálculo de dietas. Sou coautor da revisão do Complexo Agronegócio Cavalo Brasil. Hoje trabalho na consultoria de empresas e veterinários, criadores e proprietários de cavalos e cães. Sou colunista e escrevo artigos para sites e revistas especializados, além de dar palestras e cursos por todo o Brasil e no exterior. Aqui no rodapé dos slides você tem minhas redes sociais, Instagram, o meu site, onde tem muitos artigos disponíveis, e-mail para contato, o velho ainda usa essas coisas, e também tem um canal no YouTube com diversos vídeos e palestras disponíveis para vocês poderem ampliar o conhecimento de vocês, tá bom? Algumas considerações são fundamentais para se falar de mitos e verdades, e a primeira coisa é entender o que é uma alimentação ideal. Eu sempre falei de uma outra forma, mas achei essa citação literária do Harris, do livro do The Equine Manual, do Higgins, de 2006, em que ele fala que a alimentação ideal ela é composta de 2 vertentes. Da ciência, que nos dá informações científicas dos processos digestivos e metabólicos, das exigências nutricionais de cada categoria animal, dos princípios por detrás das práticas alimentares. E também é composta pela arte, que é a habilidade, a capacidade de converter essa teoria na prática. A arte é saber avaliar o cavalo individualmente, suas necessidades e gostos. E isso se torna fundamental para que você possa efetivamente atender às necessidades do cavalo, não com apenas o que eu acho que é, mas sim com o que meu cavalo me diz que é e com o que a ciência me dá um norte para seguir de como fazer para chegar lá para atender a toda essa demanda, para tirar de lado os mitos e procurar trabalhar
cada vez mais nas verdades. Tá? Então, ciência e arte é basear nesse pensamento que existe o ideal e o possível. Quando o ideal não é possível, devemos fazer todo o possível para adaptar o manejo ao cavalo e não o cavalo ao manejo. Ideal, cavalo viver solto, liberdade, junto de seus pares, pastando de cabeça baixa. Mas muitas vezes o possível é eu manter meu cavalo em baia. Ah, mas eu só tenho baia, não tenho como soltar o cavalo. Isso é impossível do ponto de vista cavalo. Ah, mas o cavalo vive bem só fechado. Isso é mito. A verdade é que ele precisa ser solto. Ah, meu cavalo vive bem sozinho. Isso é mito. Na verdade, ele precisa de liberdade e da companhia de outros cavalos. E vai por aí afora, nós vamos abordar alguns aspectos aqui hoje, e todos esses aspectos afetam drasticamente o desempenho de um cavalo atleta. Porque é aquele indivíduo que muitas vezes o ser humano ele esquece que ele ainda é um cavalo. Mas por ele ser atleta, ele pode viver confinado, ele precisa viver em baia, ele precisa de muita ração, ele precisa de pouco feno, ele precisa de muita alfafa. Tudo isso, mito. Tá? Então, para uma boa nutrição e um manejo adequado, isso me dá uma menor chance de problema. Não vai me isentar de ter problema. Para morrer, basta estar vivo. Para mancar, um cavalo solto, preso, ele pode mancar, pode ter problemas. Mas a chance minimiza cada vez mais quando eu adequo a nutrição às reais necessidades do meu cavalo, baseado nas verdades, tá? Adequar o melhor manejo possível ao meu cavalo, baseado nas verdades da ciência, tá? Isso leva à frase de que não existe boa nutrição sem manejo adequado. Dar simplesmente a melhor ração, feno à vontade, não é boa nutrição. Eu preciso de um manejo correto para que meu cavalo receba esse alimento da melhor forma possível, para que ele tenha o melhor desempenho possível. Eu quero maximizar o aproveitamento do meu cavalo. Tá? Em setembro, eu fiz uma palestra na Federal de Minas Gerais sobre os efeitos do estresse na recuperação clínico-cirúrgica. Depois escrevi um artigo sobre isso, se vocês quiserem, está lá disponível no meu site, para vocês entenderem o quanto o manejo inadequado afeta o meu cavalo do ponto de vista estresse, tá? E o que isso representa na fisiologia, na homeostasia do meu cavalo. E o cavalo atleta, ele normalmente é submetido a uma carga de estresse muito elevada. Então, o manejo, ele procura minimizar essas questões do estresse que vão afetar drasticamente o desempenho nutricional do meu cavalo. Por isso que não dá para dissociar. Eu não vou falar só de nutrição aqui. Eu vou falar de tudo que afeta o aspecto do desempenho do cavalo e que afeta o aproveitamento nutricional do cavalo. Tá? Para saber do melhor manejo adequado da nutrição, eu tenho que conhecer e respeitar as necessidades fisiológicas e comportamentais desse cavalo. Tá? Então, essa é uma parte que eu gosto demais, também trabalho muito intensamente com o comportamento de cavalo e procuro observar essas questões, e cada dia que passa, eu vejo que o melhor desempenho nutricional ele está relacionado ao melhor conhecimento comportamental do cavalo e de cavalo. Tá? De cavalo como espécie e do cavalo, meu indivíduo. Tá? O grande problema de quando se fala em cavalos de esporte é porque normalmente ele vive em ambientes estabulados. Então você tem isolamento, confinamento, um estresse excessivo, isso leva a gastrites e úlceras. É muito comum você observar nos grandes centros de treinamento o pessoal utilizar o omeprazol, a torta direita, semitidina, como se fosse balinha para cavalo, fazendo parte da rotina nutricional. Ora, droga, gente, se fosse bom, não seria uma droga. Tá? Então, ela só pode ser dada para curar uma doença quando você retira a causa, porque senão você vai estar tampando o sol com a peneira e não vai adiantar nada. Também o manejo errôneo da alimentação leva a problemas dentários que levam a um baixo aproveitamento nutricional pelo meu cavalo. Tá? Então, vejam que cada item desse dá praticamente mais 1 ou 2 horas de palestras aqui, que nós vamos tentar resumir e chamar mais atenção para algumas questões de mitos e verdades aqui, tá?
e tentar explicar minimamente, mas nem sempre, como eu falei, vai ser possível aprofundar. Tá? E a gente começa com um dos grandes mitos e verdades, né? Que, opa, faltou. Peraí. Deveria ter aqui em cima deveria ter escrito mito, né? É mito ou verdade? Tá? Síndrome cólica. Cólica é normal ou é comum? Quantas vezes eu não ouvi proprietários de cavalo falando cólica é normal? Pior, eu já ouvi colegas veterinários dizendo cavalo nasceu para ter cólica e não há nada que nós possamos fazer quanto a isso. Gente, cavalo não nasceu para ter cólica, porque é a enfermidade que mais mata cavalo no mundo. Ora, como é que um indivíduo que sobreviveu nos últimos, pelo menos, 10 milhões de anos, praticamente como ele é hoje, o Equus cavalos tem em torno de 1 milhão de anos, tá? Mas e os ancestrais do cavalo são 55 milhões de anos, se você for no mais antigo aí, tá? Como é que ele teria sobrevivido todo esse período de tempo se cólica fosse normal, tá? Cólica é comum, infelizmente. Como eu já falei anteriormente, é a enfermidade que mais mata cavalo no mundo. E eu afirmo para vocês que 99% das cólicas de cavalo são por erros de manejo. E nós manejamos os cavalos. Então, nós que cuidamos de cavalo, que dizemos amar os cavalos, que vivemos de cavalo, tá? Somos a causa da maior enfermidade que mata cavalos no mundo. Tem alguma coisa errada aqui que nós precisamos rever. E parte das cólicas, tá, são por alimentos fornecidos para o cavalo. Tá? Então, cavalos não nasceram para ter cólica. Tá? Então, o mito é que cólica é normal. Perdão, aí houve uma inversão de montagem de slide. Tá? E aí, uma outra pergunta. Cólica, a ração causa cólica em cavalo? Isso é verdade ou é mito? Tá? Então, ração concentrada, pessoal, ração de boa qualidade não causa cólica em cavalo. Isso é verdade. Normalmente dá para você ver aqui que montagem do slide aqui houve um mito faltando aqui. Tá? O que causa... Mas aí, pessoal, ô, professor, mas eu tive meu cavalo lá, ele teve cólica, foram passar sonda nele, saiu um monte de ração, e foi falado assim, não, seu cavalo comeu muita ração, por isso ele teve cólica. Ok, tá? O mau uso da ração causa cólica. Isso é uma grande questão. Ora, o que significa mau uso da ração? Manejo errôneo da ração, do alimento que eu forneço para o meu cavalo. Tá? Então, começa com ração estragada. Isso daqui, gente, eu tirei essa foto em 2 aras que estavam reclamando de cólica nos cavalos e estavam fornecendo isso daqui para os cavalos. Ah, mas era de uma empresa idônea, então eu achei que o produto era bom. Eu tirei o que estava aqui branquinho e dei para o cavalo. Gente, não adianta. Se você viu um gruminho desse aqui, se eu vejo 2 grãozinhos sujos aqui de fungo num saco de ração, eu descarto o saco inteiro de ração. Não vale o risco. Ah, mas dá dó. Dá dó, mas eu tenho mais dó do meu cavalo correr o risco do que qualquer outra coisa. O que causa cólica é ração de má qualidade. Tá? Isso daqui, gente, eu encontrei num aras de cavalo de hipismo, que era ração que se oferecia para o cavalo. Tá? Essa pergunta eu faço há 26 anos. Tá? O que é isso aqui? E nunca acertaram o que era. Em 26 anos, dando essa palestra aqui, é legal quando está presencial, que a gente consegue debater. Aqui, obviamente, nós não vamos conseguir, tá? Mas já vem desde concha do mar, fandangos, e o fandangos é o que mais próximo é da verdade. Isso aqui, na verdade, é aquele... todo mundo já comeu aquele biscoito sonho, aquele bombom sonho de valsa, né? E que tem aquele bijuzinho, é exatamente isso daqui. A empresa do cara, o aras do cara era próximo de uma fábrica da Lacta, isso aqui era o que não servia para alimentar, não estava em boa qualidade, você vê que está mal formado para fazer o bombom, e o cara misturava na ração. Não vou dizer nem o que está contaminado aqui de sujeira e tudo mais. Mas isso tem grande possibilidade de causar cólica em cavalo. Tá? Uma ração velha também pode causar cólica. Excesso de ração. Ah, mas aí é ração. Tá, então seu cavalo bateu a patinha lá na baia hoje e falou, tio, manda aí 5 quilos de ração que hoje eu tô com fome. Não,
você colocou nele, para ele. Você colocou no coxo. Então, você errou no fornecimento da quantidade de ração. Excesso de energia na dieta pode causar cólica no cavalo. Excesso de proteína na dieta. Veja que eu não estou falando da ração, hein? Por que energia e proteína em excesso causam cólicas no cavalo? Porque leva ao desmicrobismo ou desbiose, que é um desequilíbrio da microbiota. E isso favorece quadros de cólica. Veja o alimento causando cólica no meu cavalo. Ração rica em amido causa cólica, porque também favorece a desbiose e tem outros fatores aí também que pode ocorrer. E manejo errado no fornecimento, obviamente, de tudo isso daqui e outras formas de dar logo depois que o cavalo trabalha, tem um monte de situações aqui que podem acontecer, tá? Então, esse daqui foge um pouquinho do padrão que eu coloquei a seguir, do Mitos e Verdades, vocês vão ver o porquê. Então, tem 2 slides aqui que eu vou começar com eles por conta disso. Olha o mito aparecendo, que devia estar lá no começo, né? Que ração causa cólica em cavalo, tá? Outro mito ou verdade, era para ter parecido assim lá, tá, pessoal? Cavalo gordo é cavalo bonito e saudável, tá? Essa aqui é uma culpa que minha filha me detesta por conta disso, porque essa égua aqui é minha, na verdade dela. Olha o estado dessa égua de excesso de peso, ela está vazia, gente. Tá? Só que essa égua comia só volumoso. O estado geral dela, e ela não tinha, era um volumoso não tão à vontade assim, mas ela tinha um estado de ausência de estresse tão grande que olha o estado que essa égua chegou. Né? E ela comia por dia, se não me falha a memória, 700 gramas de ração por dia, dividida em 2 vezes. Ah, professor, por que você fazia isso? Porque ela ficava nesse centro hípico, quando foi tirada a foto, e todos os cavalos e todos os piquetes ao redor de outros proprietários comiam ração 2 vezes por dia. E eu achava uma sacanagem muito grande o cara passar com o trator oferecendo ração, e ela sabia que era ração, porque ela já chegava no coxo, e ela não receber nada. Então eu dava o que eu chamo de cheirinho, 350 gramas. Não tem como isso engordar um cavalo. Mas isso ajudou a engordar o meu cavalo, ou ela no caso, porque eliminou o fator estresse de ansiedade de não receber ração. Tá? Aí o que poderia ser feito no caso dela? Exercitar ela, na verdade. Essa outra égua era de um cliente, tá? Linda, maravilhosa, tal, tinha 2 meses de parida. Tá? Então, é óbvio, essas éguas não tinham problemas de saúde, mas poderiam ter problemas de saúde por excesso de peso. Claro que em alguns casos, tá, você chega ao absurdo disso aqui, está bem drástico, né? No caso do Moar, mas eu já vi cavalo assim, tá? De acúmulo de gordura no bordo superior da crina, na garupa, isso daqui, tá? Não vou dizer que está meio passo da síndrome metabólica, está meio passo adiante da síndrome metabólica já, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso daqui. Então, gente, cavalo gordo não é cavalo saudável. Você pode até achar bonito, mas veja com outros olhos quando você for pensar nas consequências que você está fazendo para o seu animal pelo excesso de peso. Tá? Muito cuidado com isso. Mais uma citação do Harris, que é uma boa nutrição só ajudará um cavalo ser capaz de ter um desempenho ideal. Ela só ajuda. Por isso que eu vou fazer uma abordagem um pouco mais ampla. Não pode melhorar a capacidade intrínseca do animal, nem a combinação cavalo e cavaleiro. O que significa isso do ponto de vista mais simples? A boa nutrição, ela é composta, aliás, o cavalo de esporte, ele é composto de 4 pilares. Genética, que é a capacidade intrínseca do animal, tá? O manejo, tá? A alimentação e o treinamento. Manejo e treinamento está incluso nessa combinação cavalo-cavaleiro barra tratador. Né? Então, é baseado nesses 4 pilares que eu vou procurar desenvolver algumas ideias aqui com vocês para mostrar, porque tudo que eu vou falar interfere no desempenho nutricional do meu cavalo e, consequentemente, na performance dele, que acho que é o objetivo final de quando você quer cuidar de um cavalo com atividade esportiva. Tá? Então, começando na genética. Tá? Precocidade. Tá? Então, tem-se muito em voga por aí que cavalos puro sangue inglês, quarto de milha crioulo,
são cavalos precoces. Já a manga larga, a marchador, o manga larga, o brasileiro de pismo, o PSI tá aqui, na verdade isso aqui é PSL, tá? Para o sangue lusitano tá aqui. O Campolina são raças mais tardias, tá? Isso é um imenso mito, tá? Porque quando se fala em precocidade, na verdade, essas raças, de certa forma, são mais precoces, mas não precoce no sentido do que se imagina de poder montar nesses animais, tá, aos 2 anos de idade e poder entrar em competição com 30 meses de idade. Tá? A precocidade dessas raças, e assim como esses animais serem mais tardios aqui, está muito mais relacionado com a formação final desses animais, que aqui se dá ao redor dos 5 anos de idade, e aqui ao redor dos 5, 6 anos de idade, do que na antecipação do trabalho nesses animais. Por isso que nós temos um monte de cavalos lesionados dessas raças muito precocemente. E não sou eu que estou falando apenas isso, a ciência mostra. Tá? Eu tenho, quando eu falo de palestra de cavalo, de formação de potros atletas, tá? Eu tenho dados que eu coloco lá, com quarto de milha, com crioulo, com puro sangue inglês, a quantidade de lesões nos potros dessas raças, justamente por antecipar o trabalho, o exercício físico nesses animais. Então tem que tomar muito cuidado. A genética, ela me dá uma precocidade de formação final e não de antecipação do exercício físico. Tá? Então a genética, ela vai me dar a formação de fibras musculares, o sistema cardiorrespiratório, para que cada raça possa desempenhar da melhor forma possível a função a que ela se destina. Então, o quarto de milha, como um cavalo de explosão, e o crioulo, o Appaloosa, o paint horse, o puro sangue árabe como um cavalo de longa distância, trabalho mais aeróbico, o manga larga, os manga largas, ou os cavalos ibéricos, como um cavalo de média distância aí, com múltiplas funções, e ela vai me dar, nessa formação genética, todos os animais, e aqui é super importante, ele tem fibras de contração lenta do tipo 1 e de contração rápida do tipo 2A e 2X, tá? Todos esses cavalos têm. O que varia é a predominância desse tipo de fibra para que ele possa desempenhar melhor a função. E aqui entra um outro componente muito importante, ora, se todos eles têm todos os tipos de fibra, tá? O exercício físico e a alimentação que eu colocar para esses animais vai desenvolver melhor ou mais um determinado grupo de fibras. Ora, então, se eu quero um cavalo de explosão, como o quarto de milha, adianta eu trabalhar esse cavalo 2 horas por dia? 2 horas por dia é um trabalho aeróbico. Eu vou estar trabalhando principalmente as fibras de contração lenta, e não de contração rápida, aeróbica ou anaeróbica, tá? Eu vou trabalhar então eu tenho que trabalhar de forma diferente para que esses animais possam desenvolver o tipo de fibra mais indicada para o tipo de exercício deles, tá? Para que ele possa desempenhar melhor o esporte a que ele se destina, tá? Então, essa questão da precocidade que não existe, novamente, volta para a ciência, tá? A verdade é que está relacionada com o crescimento final mais tardio, como eu falei, existem individualidades, mas, então, meu cavalo ele é precoce, eu posso montar ele 2 anos. Não. Oficialmente, pelo cavalo, pelo que a ciência nos mostra, é no mínimo 36 meses para iniciar a doma do cavalo. É no mínimo 18 meses para você iniciar o trabalho físico dele bem leve. Isso é a ciência mostrando. Tá? E, claro, a especialidade racial, como eu falei. Nesse esquema aqui que eu detalhei para vocês na palestra que eu fiz, que está disponível lá no canal do YouTube do GEAP, sobre cavalo atleta, eu detalhei esse trabalho aqui que foi publicado em 2008, tá? Que é o tempo em que o conteúdo mineral ósseo, nesses ossos aqui, ele já alcança a sua capacidade máxima. Então, você vê já o nascimento nos cascos, 6 meses aqui nesses ossos do carpo e do tarso, a canela por volta de 1 ano, aqui por volta de 3 anos, 3 anos aqui, 3 anos e meio, 4 anos, a coluna só com 6 anos. Quer dizer, e o cavalo, a gente monta no animal e faz uma pressão absurda na coluna dele, sendo que ela só vai estar plenamente consolidada, tá? Entre 5 e 6 anos de idade. Então, vejam
o que a ciência está nos mostrando hoje. Por isso que essa questão de precocidade, tá, ela não vale para antecipação. Tá? No caso do treinamento, tá? Frases que a gente ouve: trabalho por longo tempo é melhor. Eu quero muscular meu cavalo, ele tem que trabalhar bastante tempo. Quanto mais cedo trabalhar, melhor musculatura. Então, eu vou pegar um potrinho, olha a musculatura desse potro, pessoal. Tá? Oh, esse potro tomou bola. Vamos lá, esse potro era meu. Tá? Eu fui criador de bretão durante muitos anos, fui presidente da associação do bretão por 2 gestões, e isso é um cavalo bretão genético. Tá? Não tem nada de bola, não tem nada de alimentação especial para ele chegar assim. Tinha uma boa alimentação da mãe dele, tá? Mas ele está pronto para ser montado? Esse potro tinha 3 meses de idade. É claro que não. Tá? Como é que eu consigo uma melhor musculatura? Trabalhando o cavalo no tempo adequado, como eu falei, nada antes dos 18 meses de idade. Tá? E outro mito é trabalho precoce favorece melhor musculatura. Outra coisa de treinamento: uso do chicote, da espora, estimula o cavalo a trabalhar melhor e diminui o tempo de corrida. Isso você vê em todos os esportes, o pessoal chicoteando o cavalo, esporeando o cavalo. Gente, tudo isso é mito. Tá? Então, o trabalho por longo tempo, quando eu falo, é começar muito cedo para fazer o meu potro trabalhar durante 3 anos. Eu recebo muita solicitação de pessoal de diversas raças querendo colocar músculo num cavalo de 1 ano de idade. Tá? Primeiro que o limite é a genética. Tá? Aqui eu coloquei a foto desse potro exatamente por isso. Ele tem genética para ter essa musculatura natural dele. O quarto de milha tem uma genética para ter musculatura sem precisar de bomba. Agora, o manga larga não tem essa capacidade. Então, eu não posso exigir que um manga larga tenha essa musculatura, não importa a idade dele. Tá? Então, vamos começar do fundo aqui. Ó. Verdade, com relação ao uso do chicote. Tá? Trabalho, ciência. Nenhuma das nossas análises revelou qualquer redução significativa do tempo rápido ou médio. Não encontramos evidência de que o uso do chicote melhora a direção, reduz o tempo. O aumento do chicote não foi associado a variação significativa. Ou seja, não adianta chicotear o cavalo. Tá? Isso tem vídeos de monte aí, o que causa de lesões internas, de hematomas, o que aumenta o estresse no cavalo. O cavalo vive ansioso, ele não quer entrar muitas vezes nem em pista. E isso afeta o desempenho do meu cavalo, o estresse compromete o aproveitamento nutricional. Tá? Uso de bocaduras e de esporas. Dá uma olhada se esses animais estão saudáveis, se eles estão tranquilos, se isso aqui vai causar problema no meu cavalo ou não. Claro que vai causar problema. Preciso disso? Não. Eu preciso me treinar para que isso não ocorra. Isso é que é verdade. Verdade no treinamento. O tempo de trabalho diário tem que ser adequado à especialidade. Tá? Então, se eu trabalho com um cavalo de enduro, eu posso trabalhar 2, 3, 4 vezes por semana, 1h30, 2 horas. Se eu trabalho com um cavalo quarto de milha ou cavalo de explosão, eu não devo trabalhar meu cavalo por um tempo tão longo. É aquilo que eu falei da fibra muscular e da capacidade cardiorrespiratória. Tá? O início após 18 meses, doma após 36 meses para adequação das estruturas, como nós citamos anteriormente. Nesse caso, eu acho muito interessante, principalmente no caso de cavalo de explosão, dividir o trabalho em 2 sessões diárias. Eu não estou preocupado com o manejo do treinador, tá? Eu estou falando que é ideal para o cavalo. Se ele conseguir fazer 2 treinamentos de 20 minutos aqui, é muito melhor. Observe que eu não estou falando de ensino, tá? Se você vai ensinar um cavalo, às vezes você precisa de mais tempo do que isso. Mas eu estou falando treinamento, capacidade cardiorrespiratória e muscular. Pequenas sessões é muito mais eficiente. Tá? O que faz um cavalo correr é o treinamento adequado. Não é a espora, não é o chicote. Tá? Com relação ao manejo, eu falei pincelada nessa questão de treinamento. Com relação ao manejo, frases que a gente ouve: soltar cavalo que trabalha ou em trabalho gasta energia, porque quando você solta, ele fica galopando. Tá? Isso é mito, gente. Muito mito. Mas por que ele fica galopando? Porque o cara nunca solta. Tá? Esse é talvez dos piores mitos que tem. O cavalo, quando ele é solto diariamente 2 a 3 horas,
preferencialmente com outros cavalos. Se você tem preocupação de que é um garanhão, ele vai se machucar, tá? Tem um centro hípico aqui na minha cidade que ele tem 5 redondéis desse, próximos um do outro, em que os cavalos são soltos ao mesmo tempo, um em cada redondel. Ele nunca está solto sozinho. E por que isso é importante? Porque o cavalo é uma presa. E como presa, se ele se sente sozinho no mundo, ele se estressa. Agora, se ele vê outros cavalos, ele fica mais calmo. Então, isso é uma coisa, isso faz parte do manejo muito importante. E lembre-se, cavalo estressado afeta o aproveitamento nutricional. Cavalo tranquilo, eu consigo diminuir a alimentação dele, o nível energético da alimentação dele, para poder atender a essa demanda mais corretamente. Cavalo de esporte deve ficar em baia. Cavalo de esporte é mais quente e nervoso, isso a gente ouve direto. Tá? É comum o cavalo de esporte ser quente e nervoso. Observe que eu falei comum, as pessoas falam normal. Cavalo treinou, trabalhou, não precisa soltar. Cavalo de esporte é estressado. Tá? Tudo isso é mito. Esse aqui é curioso, né? Isso aqui é mito e é verdade. Tá? Ele é mito quando você assume que, por ser de esporte, ele é estressado. E ele é verdade quando eu digo que, por ser de esporte, com o manejo que você coloca, ele fica estressado. Observe que ser e ficar, ou ser e estar, é diferente. O legal trabalho muito com essa questão de línguas também, eu não sou poliglota, mas, por exemplo, para quem fala inglês, sabe que o verbo to be é verbo ser ou estar é a mesma coisa. Em português é diferente. Então, quando você é e você está, são duas situações amplamente diferentes. Tá? Então, a verdade do manejo, trabalhar é diferente de soltar. Enquanto trabalhar um exercício físico, soltar é o exercício mental. Mesmo que ao soltar ele faça o mesmo tipo de exercício aqui, enquanto eu estou rodando ele numa guia, por exemplo, ele está correndo porque ele quer, é opção dele. E se você soltar o cavalo todo dia, você vai ver que a hora que você solta, a imensa maioria dos cavalos ficam tranquilos, ficam calmos. Tá? Não vão sair correndo por aí. Então, isso minimiza o fator estresse e maximiza o aproveitamento de nutrientes do meu cavalo atleta, em qualquer situação. Então, a verdade é que eu tenho que procurar minimizar o estresse para que o meu cavalo não seja estressado, tá? Porque ele não é estressado, ele está estressado, lembre-se sempre disso, quando falamos de cavalo atleta, tá? Então, o cavalo de esporte, ele é estressado? Não, ele está estressado. No bom manejo, o cavalo deve comer de cabeça baixa, tá? Isso é super importante, nós vamos falar em seguida na questão de coxos, tá? Fracionar o máximo possível a dieta do meu cavalo, nós vamos fazer uma proposição de verdades aí também, sobre esse fracionamento, tá? E quanto menor a quantidade de alimento concentrado por refeição, é mais eficiente. E aqui não tem nada a ver com cólica. Talvez um dos grandes problemas do manejo diário da quantidade de alimento é que a ciência chegou a observar que se você der até 500 gramas de ração por cada 100 quilos de peso vivo para um cavalo de 500 quilos, ou seja, 2,5 kg de ração por refeição, o cavalo dificilmente vai ter cólica. Então pode dar até 2,5 kg. Para não ter cólica, isso é verdadeiro. Mas o que eu estou buscando hoje com os meus cavalos, com os meus clientes, é maximizar o aproveitamento nutricional dessa dieta. Então, se eu conseguir fracionar em 4, 5 vezes a ração, não estou falando do feno ainda, tá? Eu consigo reduzir aqueles 5 quilos de ração, muitas vezes, tá? Para 3 quilos de ração por dia. Tá? Eu estou falando de 5 refeições, tá? De 700 gramas, de 600 gramas, 4 refeições de 800 gramas. Faz toda a diferença para o cavalo no quesito aproveitamento nutricional. A gente vê isso rotineiramente com os nossos clientes. Tá? Então, no manejo, o que se vê? Manjedoras, fenos alto, coxo de ração muito alto, tá? Então, o coxo alto, rede de feno, manjedora alta, coxo de sal inexistente, tá? Aqui faltou o inexistente, tá? Tudo isso é mito, tá?
Cavalo, isso aqui, eu fui uma vez numa área de BH que o cara fez a construção, ele tinha cavalos BH muito alto, ele fez ele mediu os cavalos dele, a média deles, e o coxo dos cavalos era acima da altura do peito, para o cavalo não ter o trabalho de abaixar a cabeça quando vai comer. Tá? Ah, professor, o que isso tem a ver com nutrição? Tudo. Eu sempre falava para os meus alunos em aula, tá? Que era, inclusive, questão de prova. Tá? Na dúvida, observe como o cavalo age na natureza. Na natureza, o cavalo come de cabeça baixa ou de cabeça levantada? De cabeça baixa. E o que isso tem a ver com a nutrição? Tudo a ver. Quando o cavalo abaixa a cabeça para comer, ele aumenta a irrigação sanguínea das glândulas salivares, aumenta a produção de saliva. Isso tem dois efeitos práticos muito grandes e imediatos. O primeiro deles é aumentar o umedecimento do alimento, então o bolo alimentar fica mais bem umedecido. E segundo, que a saliva tem uma função tamponante para o ácido gástrico no estômago. Diminui a incidência de úlcera gástrica e de gastrite. Ou seja, eu não preciso ficar dando um monte de omeprazol para o cavalo se muitas vezes eu modifico o meu manejo. Eu já elimino o fator estresse e melhoro a produção de saliva. Tá? Então, a verdade, o que eu tenho que evitar? A rede de feno colocada muito alta, porque o cavalo vai trabalhar com a cabeça alta. A rede de feno colocada muito baixa, porque o cavalo vai bater a perna. Eu, pessoalmente, se fosse colocar a rede de feno, eu colocaria nessa meia altura aqui. Mas observe que ainda assim ele não abaixa bem. Então, eu não gosto. Sabe por que você não gosta de rede de feno? Por causa disso, pessoal. Tá? Acidentes com rede de feno que levam ao óbito dos animais são recorrentes. Não precisa colocar o feno na rede, gente. Para que colocar bonitinho? Bonitinho não é necessário. A única situação em que eu observei razoavelmente bem que valia a pena colocar uma rede de feno, tá? É nesse caso, numa prova aqui do quarto de milha, tá? Mas entre as provas ficavam aqui, se observa que o cara ainda colocou a rede baixa, vários cavalos, vê que eles não estão sozinhos, tem um monte de situações aqui que amenizam isso daqui, mas isso é pontual, ok? Então, um bom coxo de ração, altura do chão. Ó, isso daqui é no Aras de Lusitano, Aras das Mangueiras, aqui no interior de São Paulo. Esse aqui é um Aras de BH, no Aras Concorde, na região de Pratânia, Botucatu. Esse aqui no Centro Hípico, essa égua aqui era minha. Ó, isso aqui era coxo de volumoso, isso aqui coxo de ração. Se não quer deixar solto assim, um suportezinho na altura do chão. Ou mesmo coxo de gado, isso aqui também era uma égua nossa. Tá? Observa, aqui está como um volumoso, mas servia para volumoso, servia para ração. Isso são coxos ideais. Tá? Não quer fazer um negócio simplesinho, quer fazer mais sofisticado, esse aqui é de manilha, de construção, bem na altura do chão, bem legal. Tá? Da mesma forma que o coxo de volumoso. Coloquei os mesmos coxos aqui, porque serviriam tanto para volumoso como para concentrado, tá? Mas, esse aqui na época de Campinas, na altura do chão. Tá? Ah, mas se coloca no chão, o cavalo pisoteia, ele espalha, ele desperdiça. Isso é verdade. Então, o que você faz? Coloca um anteparo. Tá? Essa foto aqui, isso foi num cliente do Rio de Janeiro, isso aqui, ó, 24 de setembro de 2025, tá? Faz pouco mais de um mês que eu tive lá, ele tinha a manjedoura aqui, falei disso aqui, o cara foi lá na hora, chamou o marceneiro dele, o cara foi lá, fez na hora, tá? E aqui, ó, tá? Ele não usa mais, isso aqui só usa, então é um negócio muito simples, ó. 3 tábuas parafusadas no canto da baia, evita o cavalo de pisotear, de desperdício e tudo mais, e obriga ele a comer de cabeça baixa, tá? Esse aqui também era em casa, no piquete, mas serve para baia também, se quiser. Obrigar o cavalo a comer de cabeça baixa maximiza o efeito nutricional do meu animal. Tá? E para não dizer que só eu que estou falando isso, os cavalos observe os cavalos. Isso aqui é numa cliente nossa lá de Santa Catarina, numa hípica, que o cara jogava todo o capim aqui tinha uma janela, tem uma janelinha aqui em cima do coxo para cair no coxo. Os cavalos jogam no chão o capim para comer. Os cavalos inteligentes fazem isso. Essa aqui é uma égua nossa também, ó, manjedoura quase na altura do chão. A égua jogava no chão o capim para comer, porque ela sabe que isso é muito mais eficiente para ela. Então veja que os cavalos
me dizem muitas vezes o que é melhor para eles. Basta você saber ouvir o seu cavalo, tá? Se não quer colocar no chão diretamente, isso aqui é uma foto que a professora Denise Leme, da Federal de Santa Catarina, mandou, que eles têm esse hábito lá, eles pegam um feixe de capim, não existe capim picado para cavalo, tá? Então ela amarra a parte do caule para cima, as folhas no chão, e o cavalo vai comer a ponta primeiro, porque ela é mais palatável, então ele vai abaixar a cabeça, e aí ele vai comendo mais ou menos até essa altura aqui. Legal, isso maximiza. Aí entra uma outra questão de mito ou verdade, que está na moda, a gente vê de monte isso daí, essa questão do slow motion, slow feed, perdão, slow motion não. É bom ou é ruim? A ideia do slow feed, ou comedouro lento, ela é interessante, tá? Porque o cavalo vai pegando de pouquinho em pouquinho aqui, tá? E assim ele não dura muito mais tempo. Só que tem um problema, ó, essas fotos são feitas num hospital veterinário dos Estados Unidos. Lesões na gengiva, lesões nos dentes. Pessoalmente, esse tipo de slow feed me preocupa demais, essa questão de fratura dentária e tudo nos animais. Esse aqui está muito alto também, tá? Esse aqui foi uma bolsa que pendura alto também, então já me incomoda, esse aqui também, tá? Mas realmente a preocupação é essas lesões dentárias, os cavalos estão me dizendo isso, a gente tem que ouvir claramente isso. Tá? Pessoalmente, eu gosto desse daqui, foi desenvolvido pela uma colega lá de Brasília, a Lise, né? Ela fez, esse vídeo não é dela, esse vídeo é do meu cliente do Rio de Janeiro. A Lise me mandou o que ela fez, aí eu comentei com ele, a gente pegou um tambor com rosca para poder jogar o feno aqui por dentro e fez esses buracos aqui de 8 a 10 centímetros, né? Então, se observar que tem feno até aqui em cima, olha onde o cavalo começa a pegar o feno, no mais baixo possível, tá? E esse outro aqui, que é um pouquinho mais simples, mas demorado para fazer, que é do o Gabriel Lencioni, que é um colega veterinário, é um saco de lona bem grosso, tem um zíper aqui, e ele fez as bolas também, a mesma e o cavalo vai comendo. Esse aqui é o cavalo dele, isso aqui funciona como um slow feed interessante, tá? São tamanho de buraco que permite o cavalo enfiar a boca aqui, com baixíssima lesão, provavelmente, dificilmente vai ter lesão no dente e na gengiva, tá? Assim como nessa lona aqui, que essa aqui é mais fácil até de transportar. Tá? Mas, enfim, são situações interessantes, e isso tem um aspecto comportamental legal, de comer mais lentamente, e tem um aspecto bom de obrigar o cavalo a comer de cabeça baixa. E aí, essa parte aqui eu fiquei na dúvida, vou colocar no manejo, vou colocar quando eu falar de feno, e no fim ficou meio mesclado, porque também tem essa dúvida aí. Eu tenho visto muita gente fazendo post que não se pode molhar feno, outros falam que pode molhar. Não, você não pode molhar, porque na hora que você molhar o feno, você lava todos os nutrientes dele. Meu Deus do céu. Foram as grandes besteiras que ouviu, o pior, foram colegas falando isso daí. Tá? Primeiro que molhar, gente, não é regar. Eu não vou pegar uma máquina da caixa de alta pressão e ficar jogando no feno. Molhar o feno é submergir o feno em uma tina por 5 a 10 minutos, não mais do que 15 minutos, nunca mais do que 15 minutos, tá? E a pergunta é bom? Os cavalos me dizem. Esse aqui é da Renata, que é uma cliente lá da Hípica de Campinas, essa aqui é da Mari, que é de Indaiatuba. Os cavalos pegam o feno e colocam dentro da água para comer. Tá? Eu tenho vários vídeos desse daí. Tá? Na época, lá em Florianópolis, o tratador tinha percebido isso, ele colocou um balde d'água do lado do feno, para o cavalo não ficar sujando o bebedouro. Tá? Então, na dúvida, observa o que o cavalo faz. O cavalo está me dizendo que molhar, para ele, é muito melhor. Professor, mas e do ponto de vista nutricional tem perdas? Sim, tem. Mas o Martinson, ele fez 2 trabalhos nos anos 2011 e 2012, em que ele observou que por até 15 minutos existe uma redução dos chamados carboidratos não estruturais. Leia-se amido e açúcar. Opa! Muito legal para cavalo com síndrome metabólica, hein? Aí é mais benéfico ainda. Então, uma ligeira redução dos açúcares é algo que eu falar para você que é desejável. Acima de 15 minutos, a perda começa a ser muito grande. Aí já não é interessante. Por isso que eu falei 5 a 10 minutos. Tá?
Acima de 15 minutos, além dos carboidratos não estruturais, eu tenho perda de cálcio, potássio e magnésio, por reações químicas que ocorrem quando eles estão no meio aquoso, tá? Agora, a imersão não afeta a proteína do meu feno. Tá legal? Então, não é um negócio que vai perder o valor nutricional até 15 minutos. A perda que ele tem é uma perda que eu, pessoalmente, desejo por uma questão de síndrome metabólica hoje, que está na moda essa brincadeira. Acima de 15 minutos começa a afetar perdas de alguns minerais e exagerada de açúcares, tá? E proteína não é afetada. Então, continuo recomendando para os meus clientes, molhe o feno, o que o cavalo vai comer nas próximas 2 horas, a quantidade preconizada, que normalmente eu preconizo de 1 a 2 quilos aí, tá? Então, quando se fala de alimentação para cavalo, tá? A principal verdade é que a base da pirâmide de Maslow, aqui, quando você quer das necessidades nutricionais de um cavalo, a base é volumoso mais água. Mínimo de volumoso, 1,2% do peso vivo dele. No mínimo, se puder chegar aos 2%, melhor, tá? Em seguida, disponibilizar sal mineral específico para cavalo, cujo consumo estimado vai variar de 0 a 120 gramas por dia. Por que 0? Porque o sal mineral, o consumo dele é baseado na perda de cloreto de sódio pelo suor. Então, quanto mais o cavalo sua, quer seja pela condição ambiental, quer seja pelo exercício físico, mais consumo de sal, mais perda de cloreto de sódio ele vai ter e maior deve ser o consumo de sal. Então, quando você tem um cavalo, nas regiões sul do Brasil, principalmente, aqui até no sul de São Paulo tem época muito fria. Aqui em casa, chegamos a pegar 1 ou 2 graus no inverno, tá? Mas é por pouco tempo. O consumo de sal vai ser praticamente 0. Então, do ponto de vista cloreto de sódio, isso não é problema. Do ponto de vista microminerais, você precisa ficar atento, microminerais, micro e macrominerais, né? No caso, cálcio e fósforo. Você precisa ficar atento se está disponível na dieta a quantidade que o cavalo precisa, porque senão pode ser um problema, tá? A ração concentrada, o máximo de 1% do peso vivo, nunca passa disso. Hoje eu estou trabalhando com no máximo 0,6%, 0,7% do peso vivo do cavalo, porque eu estou conseguindo fracionar bastante nos clientes que me permitem, e o resultado é muito mais legal, tanto do ponto de vista desempenho, como do ponto de vista nutricional, tá? E, por fim, o uso de suplementos, ele é um uso eventual. Por que uso eventual? Porque é quando o cavalo precisa. Tá? Alguns suplementos, principalmente o cavalo de esporte, eu acabo adotando como rotina, tá? Porque a gente sabe o tipo de rotina diária que os cavalos têm também, que vai, por mais que eu fale minimizar o estresse vai existir. Então, vai existir uma certa desbiose ali. Tá? Então, alguma coisa para compensar isso pode ser interessante, um suplemento energético para conseguir diminuir mais ainda a minha ração, e assim por diante, dependendo de cada caso. Tá? Mas a base sempre é o volumoso. Alimentação do cavalo, verdade, tem que ser composta dos 5 grupos de nutrientes. Então, energéticos, que podem ser carboidratos ou lipídios, proteína, principal fonte de aminoácidos, aliás, é a fonte de aminoácidos, né? Mas o objetivo de fornecer proteína para um cavalo não é pela proteína em si, mas pelos aminoácidos que você fornece numa proteína de qualidade, tá? As vitaminas, as lipossolúveis e as hidrossolúveis, e os macro e microminerais, além, obviamente, de água sempre fresca e limpa à vontade. Isso para qualquer categoria animal. Quando falamos em cavalo de esporte, muda um pouquinho essa relação. Primeira coisa que eu tenho que pensar é na água, tá? Porque meu cavalo de esporte, obviamente, ele vai suar. E por que ele sua? Não é só porque está quente, é porque o trabalho muscular queima energia, gera calor, e ele precisa dissipar esse calor tanto através do suor, tá? Como através da respiração em menor quantidade, mas também isso ocorre. E no suor, obviamente, ele tem perdas hídricas, além de eletrolíticas. Então, água sempre fresca e limpa à vontade. Minerais, principalmente eletrólitos, para compor ou repor aquilo que foi perdido no suor. Tá? Alimentos energéticos, mais à base de óleos e menos à base de amido. Tá? Vitaminas. E, por fim, por último, eu penso
na proteína e nos aminoácidos. Não que isso não seja importante, tá, pessoal? Não que eu tenha que fazer sempre um suplemento vitamínico, um suplemento proteico para o meu cavalo. Eu vou avaliar a dieta do meu cavalo dos 5 grupos de nutrientes, sabendo dessa principal necessidade do meu cavalo e focando nisso o máximo possível, tá? Aí vamos a mitos e verdades. Quanto mais proteína, melhor. Eu já ouvi muito disso. Eu tenho um aluno, já formado, já há muitos anos, mas é aluno de curso de pós-graduação, que me ligou já desesperado. Professor, o que eu faço? O meu cliente comprou ração de potro 21% para dar 5 quilos por dia para o cavalo de esporte dele, que é um manga larga, tá? Porque a proteína é para formação muscular, e ele quer a musculatura do cavalo dele. Ora, aí já entra a questão, né? O limite da raça. Segundo, formação de músculo, pessoal, é no crescimento e desenvolvimento do potro. Depois que o potro cresceu, você tem ganho de massa muscular, que é no tamanho da musculatura, e isso não é só a proteína que dá. Na verdade, a proteína pode até, não vou dizer comprometer isso, mas ela tem um excesso de proteína, faz mais mal, e aí não traz benefício nenhum, tá? Quanto mais energia, melhor. Meu cavalo tem que estar sobrando. Frases que a gente ouve muito. Quanto mais comida, melhor. Eu nunca deixo faltar comida para o meu cavalo. Feno eu quero 24 horas. Quanto mais suplemento, melhor. Eu já uma vez visitei um cliente que, literalmente, ele demorava 15 minutos para preparar a dieta de cada cavalo. Era um balde ali, pegava coisa aqui, pegava coisa ali, media aqui, pesava lá. Era um absurdo, gente. Um absurdo, tá? Alfafa é fundamental para atletas. Grão de linhaça auxilia na prevenção de cólicas. Isso a gente ouve demais. Tudo isso é mito. Tá? Então, nós temos que trabalhar com a quantidade correta, do alimento correto, para fazer o melhor para os nossos cavalos. Tá? Então, de baixo para cima, linhaça, tá? Que é rapidinho. É muito comum em alguns lugares o cara dar grão de linhaça, deixa o grão umedecido, porque a linhaça, você vai ver trabalhos. Nossa, a linhaça é maravilhosa, ela é excelente fonte de ômega 3, de ômega 6, está na moda para a alimentação humana. E talvez o maior malefício que a gente tenha para os cavalos hoje em dia é exatamente essa questão. Se a gente pega o que a gente acha que é bom para a gente e vai extrapolar para os cavalos. Tá? Só que a gente, pessoal, não come o grão de linhaça. A gente come a farinha de linhaça. E isso é ótimo para o cavalo, assim como o óleo de linhaça virgem ou extraído a frio, tá? Então, a farinha, fonte de ômega 3 e 6, de energia, aminoácido e fibra. O óleo, fonte de ômega 3 e energia, tá? Maravilhoso, a melhor fonte de ômega 3 que existe para cavalo é a farinha de linhaça e o óleo de linhaça. Grão de linhaça eu considero o pior veneno que existe. O pior não, um dos piores venenos que existe para cavalo. Eu digo pior porque as pessoas acham que é bom. Como assim, professor? Por que a linhaça faz mal para cavalo? Tá? Porque a linhaça, ela contém uma substância chamada glicosidas cianogênicas, que são um grupo de açúcares, e enzimas que permitem que essa glicosida se libere cianeto. Tá? Quando você molha a linhaça, tá? Ela libera o cianeto que vai ser absorvido no trato gastrointestinal. Tá? Essas enzimas vão ser destruídas, mas a liberação de cianeto já vai estar ocorrido e isso pode causar problemas graves no animal, até morte súbita, dependendo da quantidade de linhaça em grão úmida que você der para cavalo. Então, não dê grão de linhaça para cavalo, de jeito nenhum, úmido, seco, etc. Quer dar linhaça para cavalo, e eu recomendo, farelo de linhaça. Pega essa linhaça em grão, bate no liquidificador potente 5, 6 vezes, até virar uma farinha bem fininha, ou um pouco mais grosseira, e dá para os cavalos. Aí eu coloquei isso aqui por curiosidade, eu achei um trabalho em 2021, quando eu fui escrever um pouco sobre linhaça, que tem um trabalho falando que ela auxilia no controle de vermes intestinais quando você dá o óleo na proporção de 200 ml por dia. Ou seja, linhaça também pode ser vermífugo para os cavalos. Tá? Então, das grandes verdades, qual é o segredo de uma boa alimentação? O equilíbrio. Equilíbrio entre oferta e necessidade. Ou seja, eu vou, através da ciência, calcular o quanto o meu animal necessita de nutrientes, vou, através da ciência,
observar quanto cada alimento fornece para o meu cavalo de nutrientes e vou trabalhar de uma coisa que eu sei que vocês amam de paixão, que é a matemática. Eu vou chegar no equilíbrio. Meu cavalo precisa de X, eu vou oferecer X. E assim eu tenho uma dieta muito equilibrada. Tá? Eu tenho alguns ditados que eu rejo minha vida aí já há mais de 25 anos, né? Na questão do ponto de vista da nutrição, que se não se conhece ou se não houver uma boa razão para se acreditar que um animal exige determinado nutriente ou uma substância que ainda não foi cientificamente comprovada a sua eficácia, não a administre. Quando eu fiz essa frase, eu fui procurado por um cliente que tinha comprado uma loja de suplemento para cavalo e ele queria ajuda para vender um suplemento que tinha em estoque na loja. Ele tinha mais de 2 toneladas de extrato de lava vulcânica. Eu falei, oi? É um pó de extrato lá para cavalo? Porque tem um trabalho nos Estados Unidos que diz que ajudou os cavalos com laminite a se recuperar. Um trabalho. Aí eu fui ver a composição. Gente, tinha ouro, mercúrio, chumbo. Tinha produto lá, eu fiz o equivalente ao ensino médio aí há mais de 50 anos, e a tabela periódica tinha uns 25 elementos químicos a menos do que ela tem hoje. E nesses suplementos tinha uns 20 elementos que eu nunca tinha ouvido falar, tá? E aí você vê, por que eu vou dar isso para o meu cavalo? E hoje você olha no mercado, tem produtos assim disponível para cavalo, porque ele é a base disso, é a base daquilo, olha a composição dele. Fala, olhei, o cavalo precisa de 21 elementos minerais, sendo que 14 são essenciais, tá? Porque os outros 7 eles são essenciais, mas são alimentos que a gente chama nutrientes traço, que precisam qualquer uma quantidade ínfima, qualquer coisa que você ofertar de alimento para o animal já atende a demanda dele. Então você tem 14 minerais que são fundamentais de calcular na dieta. E o cara me coloca lá 30, 40, para quê? Se não tem efeito nenhum, e eu não sei o que aquilo causa no cavalo. Não ter efeito é uma coisa, eu não saber o que vai causar é muito mais complexo. Tá? Um ditado do Roger Voltaire, que foi meu livro de cabeceira durante muitos anos, quand le mieux est l'ennemi du bien, ou quando o melhor é inimigo do bom. Eu traduzi isso daqui para um português, não é porque o cavalo precisa de 1, que 2 é 2 vezes melhor. Ora, se meu cavalo precisa de X, eu vou oferecer X. Mas está cheio de gente que fala, se manda dar 10, opa, se 10 fez meu cavalo bombom, eu vou dar 20. Será que eu posso? Às vezes eu posso, às vezes não. Cuidado. Tá? E esse, o Roger Voltaire cita no livro dele também, falando que é um ditado árabe, que cavalos não correm com alimento de dia, mas de véspera. O que vai fazer o desempenho do meu cavalo é tudo aquilo que eu fiz até o dia da competição. Pó de pelim-pim-pim, que é aquele pozinho que a Sininho jogava no Peter Pan para voar, não existe para cavalo. Não tem fórmula mágica no dia de prova. A alimentação de dia de prova tem que ser a mínima possível para comprometer da menor forma possível o desempenho do meu cavalo. Porque às vezes eu dou tanta coisa que eu posso comprometer mais do que trazer benefícios. Cuidado com essas questões. Acima de tudo, não prejudique. Tá? Então, o que eu vou fazer é ofertar o necessário, não mais que o necessário. Tá? Isso aqui, óbvio, não vou discutir nenhuma fórmula aqui, mas tudo isso a ciência me mostra. Quanto meu cavalo precisa? De alimento, de energia, de proteína, conforme a categoria, de minerais e de vitaminas. E vou calcular. E vou observar o quanto os alimentos fornecem e chegar na dieta. Essa é a verdade da boa alimentação, da boa nutrição para o meu cavalo. Não é ficar pegando de tudo um pouco e um pouco de tudo e achar que está fazendo melhor. Porque muitas vezes a gente prejudica mais do que beneficia. Às vezes precisa. Outro dia eu fiz uma dieta para um cavalo, por N motivos, que tinha 6 suplementos diferentes. Mas o cavalo precisava, porque ele estava com uma série de problemas. Aí você vai trabalhando. Falando dos nutrientes, a água. Eu tenho que ter um bom bebedouro. Um bom bebedouro é o quê? É aquele que sempre traz água fresca e limpa para o meu cavalo. Tá? Aqui nós vamos falar principalmente de baias, né? Então, o bebedouro com boia é o ideal. Tá? Se eu colocar em balde, posso colocar? Posso.
mas eu tenho que manter a água fresca e limpa o dia todo para o meu cavalo. Tá? Então, os mitos. Bebedouro pode ser limpo eventualmente. Não. Bebedouro tem que ser limpo todos os dias, no mínimo uma vez por dia. Tá? Se eu levar o cavalo beber água 3 vezes por dia, não preciso de coxo na baia. É verdade? Será isso aqui, gente? Ô, professor, imagina. Pois é, aí você vai em vários locais de prova, de competição, não tem bebedouro nas baias e o cara não leva balde. Ah, mas o peão tira 3 vezes por dia. O cavalo, gente, vai beber água por necessidade fisiológica. E não porque ele está afim daquela nossa santa cervejinha no final de cada dia, porque a gente não bebe cerveja porque está com sede. Bebe porque está com vontade. Mas o cavalo só vai beber água quando está com sede, a não ser que ele tenha um distúrbio comportamental de origem nutricional. Mas aí é outra história, nós estamos falando de cavalos saudáveis. Tá? Cavalo que urina muito e suja a baia é fácil controlar restringindo acesso à água. E não tem efeito nenhum. Por incrível que pareça, eu ouvi isso daqui e o cara cortou a água do cavalo. Tá? Então ele deixava o cavalo beber água 2 vezes por dia só e resolveu o problema de sujar a baia. Coincidência ou não, o cavalo morreu de cólica 6 meses depois. Bebedouro deve sempre ser protegido do sol para evitar água aquecida. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque o cavalo, gente, tem mais problema com água gelada do que com água morna. Tá? Então, quando você mora numa região fria, o encanamento de água do bebedouro deve ser externo para o sol aquecer a água no inverno. Porque é muito melhor para o cavalo essa água um pouquinho acima, não estou falando de água fervendo, mas estou falando uma água ligeiramente aquecida. Da mesma forma, quando você vai colocar bebedouro em piquete, não coloca debaixo de árvores para não tomar sol, porque debaixo de árvores ele suja toda hora. É melhor ter um coxo limpo ligeiramente aquecido do que qualquer outra coisa. E se ele está com boia ou ele estiver muito quente, observa que o cavalo joga a água fora e chacoalha para agitar aquela água e entrar água nova, e assim ele beber uma água de melhor qualidade. Agora, a sujeira ele não consegue limpar. E isso é um problema grave também. Tá? Então, citações de mito. Verdades. Tá? Bebedouro deve ser limpo diariamente, água sempre fresca e limpa à vontade, água gelada ou fria pode causar cólica e restringir o consumo. Sim, água fria gelada causa cólica em cavalos, hein? Tá? Outro ponto, sal para cavalo, tá? Cavalo que come ração não precisa de sal. Eu vejo muito isso daí. Cuidado, pessoal, tá? Cavalo que come ração também precisa de sal mineralizado. Lembra que eu falei anteriormente do sal, da perda do sal através do suor, tá? Sal mineral é tudo igual. Aqui eu não estou falando de marca para cavalo. Eu estou falando de sal de boi para sal de cabra, de ovelha. Posso dar para cavalo? Não, não pode. Nem de boi eu posso dar para ovelha, tá? Porque as necessidades interespécies são diferentes de todos os macro e microminerais. Então, se eu fornecer um sal mineralizado de uma espécie para outra, eu vou ter problemas, tá? E nem o gado deve comer o sal de cavalo, tá? Sal deve ser colocado junto à ração, tá? Isso é um mito, mas eventualmente eu faço isso. Ô, professor, mas tá louco, né, meu? Por quê? Se eu estou no sul, acabei de fazer uma dieta para uma cliente de uma região fria, tá? Que os cavalos diminuíram o consumo de sal. Aí eu coloco na ração, porque eu estou atrás dos micro... Para não gastar muito mais dinheiro com outro suplemento mineralizado, eu uso o sal que ela já tem. Coloco aí 20, 30 gramas na ração. Mas só nessa situação, não uso como rotina. Tá? E ainda assim, fica com um sal mineral num coxo à parte. Tá? Sal em bloco é a mesma coisa que sal em pó. Para mim, e precisa de sal branco separado de sal mineral. Tudo isso é mito. Tá? Eu não gosto de sal em bloco. Normalmente, para fazer o bloco, eles usam outros alimentos que são altamente palatáveis para o cavalo. E isso pode aumentar exageradamente o consumo de sal para o cavalo. E se o cavalo ficar preso muito tempo e não tem o que fazer, ele começa a brincar demais com sal e começa a comer demais esse sal e pode vir a ter problema de saúde. E aí, precisa de sal branco separado de sal mineral? Se eu fizer isso, meu cavalo não vai comer o sal mineral. E aí ele não vai ingerir os micronutrientes que eu quero que ele ingira. Tá? Os microminerais, nem o cálcio e o fósforo, que são macrominerais. Então, o que estimula ou restringe o consumo do sal mineralizado é o cloreto de sódio.
Tá? Então, no sal mineralizado já vem cloreto de sódio, então eu não posso nem misturar os dois e nem dar o sal branco separado do mineralizado. Então, procurar ter um coxo de sal na baia. Esse aqui é um coxo muito simples, ele é pequenininho, que você coloca no canto da baia. Essa daqui é no Centro de Fisioterapia da Solange Micail, próximo a São Paulo. Ela fez o coxinho de sal aqui junto com o coxo de ração. Esse aqui é daquele meu cliente do Rio de Janeiro. Ele pegou uma manilha, fez bem rasinha aqui e serviu de coxo de sal. Esse de baixo aqui serve até para piquete, tá? Então, coxo à parte, espécie específico, relativamente à vontade. O que é relativamente à vontade? Tá? Sendo em pó, você consegue controlar o consumo. Tá? O sal mineral, o consumo estimado para um cavalo varia de 60 a 120 gramas para um cavalo saudável. Então, esse relativamente à vontade, eu não gosto de encher o coxo até a boca ou colocar muito lá, meio quilo, 1 quilo, porque o desperdício é muito grande. Porque quando o cavalo começa a babar muito no sal, no coxo de sal, ele começa a empedrar e aí o cavalo não come mais. Tá? O consumo diminui drasticamente. Então eu falo para o cara pegar um copo medida, copo de requeijão, mede 80, 100 gramas de sal, tá? Faz um risco ou corta o copo, e todo dia ele mantém no coxo do cavalo essa quantidade. O que é manter no coxo? Ele vai no primeiro dia e coloca 100 gramas. Chega no segundo dia, o cavalo lambeu tudo, ele coloca de novo. Se o cavalo deixou, ele coloca menos, para que ele observa mais ou menos, vai só meio copinho, ele coloca só mais meio copinho. E assim você vai oscilando e você consegue observar se o cavalo está comendo sal e se o consumo não é exagerado, e assim você também evita desperdício. Tá? Em regiões frias, observar o consumo de sal e, se necessário, ofertar suplemento mineral específico, como a gente já comentou. Tá? Então, como ofertar? Bom, aqui é o que eu falei, espécie para equinos, coxo à parte, é tudo que eu falei agora, não vou me repetir. Tá? E lembrar, o sal mineral não supre 100% das necessidades diárias necessariamente, tá? Tomar um certo cuidado de microminerais. Pô, mas como é que eu vou saber isso? Fazendo conta. Aí o nutricionista tem que observar, joga todos aqueles cálculos que eu mostrei para você de necessidade, aquele software, Crack Horse que eu falei para vocês, faz isso para mim, eu coloco tudo que os alimentos dão lá e eu vejo, está faltando alguma coisa, não está faltando, e eventualmente eu posso ofertar se eu achar necessário, tá? E aí, sal do Himalaia é bom para cavalo? Tá? Propaganda. Sal do Himalaia é composto de mais de 80 minerais em quantidades ínfimas. Isso é verdade. Ele não é um sal mineral, tá, gente? No conceito que a gente tem. Ficou muito moda o sal do Himalaia para ser humano, que lançaram esse sal mineral para cavalo aqui, é o sal do Himalaia em bloco, que é o sal mineral, o sal puro do Himalaia, só que dá uma olhada nisso. Sal mineral, eu peguei 3 sais minerais do mercado, inclusive o sal em bloco, tá? A quantidade de cálcio e fósforo, 200, 160, 120. No sal do Himalaia, 1,5. Magnésio, é a única coisa que ele tem razoável, 7,4. Tem 10 de ferro, mas olha, esse aqui tem 2.800 miligramas de ferro, 1.400, 1.500. Gente, sal do Himalaia é como se você estivesse dando sal branco para cavalo. Tá? Não se preocupe, não dê isso para cavalo, que não faz bem. Ele vai inibir o consumo de sal mineralizado. Tá? Aí chegamos nas nossas, no volumoso, né, na nossa base da alimentação, quer dizer, falamos sobre a água, sobre o sal mineral, vamos para a base, porque isso aqui é um pouquinho mais demorado, né? Se eu fosse demorar mesmo, eu fiz uma palestra para Federal do Paraná aí, no ano passado, numa pós-graduação, foi curtinha, tá? Foi 4 horas e meia só para falar de volumoso para cavalo. Então aqui a gente vai dar uma pinceladinha bem leve, né, sobre alguns mitos e verdades, principalmente quando falamos de cavalo atleta, tá? Então, a pastagem. Cavalo de esporte não pode ter acesso à pasta. Eu já ouvi isso. Tá? Por que não? Não, porque precisa ficar em baia. Por quê? Pastagem ideal é aquela composta de pastagem única. É muito bonito você ver um campo de cocicross. Mas hoje a gente sabe, graças até a um maravilhoso trabalho do professor de Clich, aí da Federal do Paraná, mostrando que a diversidade de volumoso
favorece muito a nutrição do cavalo. Então, hoje eu estou trabalhando nessa recomendação de diversificar o máximo possível. Tá? Então, esses 2 pontos, na pastagem não tem muita coisa do que falar de cavalo-atleta, porque, exceto o cavalo de enduro, que vive mais no interior, a maior parte dos cavalos atletas vivem super confinados. E, infelizmente, mesmo cavalos do interior. A gente vai visitar algumas fazendas de Manga Larga Machador, de Quarto de Milha, tá? Um monte de pastagem para cima, para baixo, lindo, não sei o que lá, cheio de égua solta, e os cavalos de trabalho tudo trancafiado na baia. É uma pena. Tá? Então, como eu devo ofertar uma pastagem para um cavalo? Tá? Ela pode ser temperada ou tropical, aí vai depender da região que a gente está. Tá? Pode ser nativa ou cultivada. Tá? Hoje em dia, se puder ser uma nativa contrato cultural, ela é muito melhor, porque pastagens nativas são bem diversificadas, então não precisa ser plantadas propriamente dito, mas cultivadas com subsolagem, com adubação, etc., desde que sejam de variedades adequadas, tá? E aí, preferencialmente, como eu falei, pode ser de espécie única ou diversificada, e hoje eu tenho trabalhado muito mais com a diversificada, tá? A pastagem é aquele alimento que o animal se serve. Ele vai lá, baixa a cabeça e come. Então, apesar do custo da terra, eu tenho um favorecimento muito grande da mão de obra. Tá? O animal tem livre acesso. Quando for utilizar, eu tenho que tomar cuidado com a altura de consumo, tá? Ou seja, tem que ter um manejo de pastagem, de colocar e tirar o animal na altura certa, dependendo do capim que eu for utilizar, tá? E a quantidade de consumo diário aí vai variar de 20 a 45 quilos por dia, depende da categoria que eu estou falando, tá? Isso aqui é um negócio extremamente amplo, né? Como eu falei, eu estou hiper resumindo o que se precisa falar, tá? O que eu tenho que tomar cuidado nessa questão de altura de consumo, de colocar um animal com 25, 30 centímetros, tá? Que é uma pastagem bonita, esse aqui é o Caio que eu falei para vocês, que foi meu aluno, ele de Minas Gerais, tá? É por conta de as pessoas fazem reserva desse capim, isso aqui é de um cliente do norte de Minas Gerais, que tinha ficado sem pasto 1 ano, ele estava super preocupado, porque ele fez um monte de pastagem e estava reservando. Aí eu cheguei lá e falei, dá uma olhada nisso daqui, Gustavo. Daqui para baixo, ó, é lixo, o cavalo não consegue aproveitar nada. E daqui para cima diminuiu a qualidade nutricional. Então, colocar num capim, isso aqui estava com 70, 80 centímetros, visualmente de longe está sobrando pasto, só que de baixa qualidade. Então, não adianta você ter essa pastagem nessas condições, ok? A capineira é aquele capim que você corta e oferta para o cavalo no coxo, tá? Então, vamos lá. Lendas. Cavalo de esporte não precisa ou não pode ter acesso a capim fresco. Tá? Isso são frases que a gente ouve. Capim fresco deve ser cortado e picado. Isso é o mais comum de se ofertar. Tá? Por quê? Porque rende mais. Capim fresco pode ser cortado dia sim, dia não. Isso é um dos maiores crimes que você pode fazer para um cavalo. Isso favorece cólica assustadoramente e cai a qualidade, a qualidade não cai, ela despenca. Tá? Muito grande. O ideal do capim, vamos lá, ideal, eu cortar e botar no coxo, eu cortar e botar no coxo. Só que isso inviabiliza o manejo. Então, se eu cortar de manhã, eu uso até o final da tarde, desde que fique armazenado no ambiente ventilado, fresco, longe do sol. Tá? E capim fresco pode ser cortado alto para render mais. Isso aqui era a capineira de um centro hípico que eu fui. Tá? Nem para vara de pescar servia daqui para baixo, tá, gente? Isso daqui, ó, daqui para cima é comida de cavalo, daqui para baixo não é. Só que daqui para cima, apesar da fibra ser melhor, a qualidade nutricional cai. Aí, para o cavalo comer isso aqui, você tem que fazer isso, você tem que picar. Só que picar traz um monte de comprometimento, inclusive de desgaste dentário para o meu cavalo. Tá? Então, tudo isso, gente, é mito. Eu não devo trabalhar com essas filosofias de capineira. Tá? Para dar para o cavalo na altura do chão, tá? Cortado diariamente, ofertar integral, né? Então, aqui, isso aqui era mas eram nossos, tinha um certo desperdício aqui, porque eles pisavam em cima, tudo mais, mas os animais estavam aqui, não tinha, por N motivos, ia no chão, mas eles comiam bem.
Tá? Ou, como eu já mostrei para vocês anteriormente, que a professora Denise Leme faz lá na Federal de Santa Catarina. Tá? Ofertar o mais próximo do chão, cuidado com a altura de corte, se for capim-elefante, ele tem que estar na altura máxima de 2,20 metros e mínima de 1,60 m, né? Não é que você vai cortar com 1,60 m, cortar sempre rente ao chão. Mas quando ele tiver no mínimo com 1,60 m, por quê? Porque abaixo de 1,40 m, ele tem uma quantidade de água muito elevada, pode dar diarreia no meu cavalo. Acima de 2,20 m, a quantidade de fibra é exagerada. Tá? E a grama bermuda, como vai ser no corte, ela pode ter um tamanho um pouquinho maior, 30 a 40 centímetros. Tá? E a quantidade vai ser a mesma de ingestão que o cavalo comeria na pastagem. Tá? Uma outra curiosidade também, esse trabalho do Tony de 2005, para cavalo estabulado, se você fornecer forragem variada, reduz o aparecimento e prevalência de estereotipia. Além do que eu citei do Dietrich ter comentado que favorece a oferta de nutrientes variados para o cavalo, podendo diminuir o consumo, inclusive, de ração, aqui você melhora muito o comportamento do cavalo. Por que que isso melhora? É o direito de escolha. O cavalo confinado, ele tem muito pouca escolha do que fazer. Mas quando você deixa um pouco mais de capim, ó, essa aqui também era uma égua nossa, na verdade, da minha filha, né? Ela estava, essa égua tinha um problema grave aqui na pata, mas aqui no fundo era um coxo de feno, tá? Uma manjedoura aqui no canto, e aqui ela colocava o capim. Então a égua comia um pouco aqui, comia um pouco lá, tal, isso diminui prevalência de estereotipias. E essa égua veio de fora com alguns problemas, e isso ajudou bastante a amenizar esse tipo de problema. Tá? O que eu não posso fazer, verdade, isso daqui era o capim que estava reservado para os cavalos, ele já tinha sido cortado e ia ser picado. Bem pequenininho e com farelinho de trigo por cima, porque assim os cavalos comem. Gente, se o alimento natural de cavalo é capim, eu tenho que colocar um farelinho para estimular o consumo, é porque isso aqui está num valor nutricional e o cavalo sabe que ele não pode comer. Tá? Aí você obriga ele a comer, vai ter cólicas. Tá? Então, não posso dar fibra seca para cavalo, não posso dar muito picada. Tá? Então, você quer dar capim picado para cavalo, ele é picado em tamanho de 15, 20 centímetros, no mínimo. Mas para que ter esse trabalho? Dá ele integral. Se você corta no ponto certo, e esse é o segredo, cortar no ponto certo, você não precisa disso daí para o seu cavalo. Tema polêmico, demais da conta, o pessoal ainda briga com isso, eu acho tão simplório, né, você falar sobre silagem, e as pessoas ainda insistem que silagem não traz problema nenhum para cavalo. Tá? Primeiro vamos definir uma nomenclatura. Tá? Ensilagem é a técnica de fazer silagem. Silo é estrutura física. Ninguém dá silo para cavalo. Ninguém pega essa estrutura de concreto e joga no coxo para o cavalo comer, tá, pessoal? A gente dá silagem. A silagem é o alimento. Sim, sou professor, sim, sou chato. Cai na prova, hein, pessoal? Estudem bastante. Bom, o que é a silagem? É uma técnica que consiste em preservar forragens por meio de fermentação anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, em pH baixo, ideal para silagem 3,2 a 3,8, após o seu corte, picagem, compactação e vedação em silos. Aí vem a pergunta: posso ofertar silagem para cavalo? Posso. Devo ofertar silagem para cavalo? Não. Especialmente se for de milho. Tá? Por que eu não posso dar silagem para cavalo? Porque o pH dela é muito baixo. Modifica o pH da boca, e pH bucal abaixo de 5,8, os estudos demonstram que favorece a cárie. Tá? pH abaixo do alimento vai modificar o pH do estômago e do intestino. Tá? Que o do intestino, do estômago, ele tem uma parte que gira em torno de 3,5, 2,8 a 3,5, e uma parte que é a partir de 5,5. Isso aqui vai nesse pH para a parte de 5,5 e vai comprometer a microbiota, que vai modificar a microbiota que está ali, vai para o intestino delgado, cujo pH é próximo de 6, e para o intestino grosso, cujo pH é próximo de 7, e modifica toda a microbiota que está lá, leva a desbiose, trazendo um monte de problemas para o meu cavalo. Poxa, mas se é tão ruim assim, eu posso dar? Pode, quando? Lembra aquele cara que eu falei ali atrás, que ficou sem comida, que fez aquela passagem, estava reservando? Ele me ligou no ano anterior daquela passagem: ô professor, pelo amor de Deus,
eu ouço tudo que o senhor fala, assim, assim, assado, tá, mas, ó, eu não acho, eu não tenho pasto, não tenho capineira, não encontro pré-secado, não encontro feno, só tem silagem. Posso dar para o meu cavalo? Claro que pode. Se a opção é morrer de fome ou dar silagem, é claro que eu vou dar silagem. Mas o que eu falei para ele, Gustavo, é temporal. Eu tenho que ter prazo para começar e acabar. Não, professor, é 60 dias. Beleza. Em 60 dias, meu cavalo não vai morrer por causa disso se eu der do jeito certo. Tá? Então, aí eu posso dar. O que eu não posso fazer é levar como regra, como muita gente faz, é que silagem não faz mal nenhum para cavalo, eu dou direto, silagem sobra no coxo dos meus cavalos. Comida que sobra no coxo, teu cavalo está falando. Isso não é legal para mim. Cuidado. Tá? Então, vamos lá. Silagem é ótima para cavalo. Silagem não tem problema algum. Dou silagem e nunca tive problemas. Eu coloquei um monte de exclamação aqui, porque, sinceramente, é uma frase que eu questiono demais. Enche o coxo de silagem de manhã e fica à vontade, sem problema. Também, todas essas frases eu já ouvi. Tudo isso é mito, tá, pessoal? Não é alimento ideal para cavalo. Muito cuidado com isso. Tá? Principalmente se você falar desse tipo de silagem. Tá? Silagem, tem uma palestra de silagem que demora quase 1h30 para falar, mas principalmente quando eu falo sobre a técnica de produção dela, tá? E que passa um trator por cima para você compactar e fazer um silo de superfície, em que uma base é a terra, outro lado, se for ter o de superfície, ele é bem vedado com pano, com plástico por cima, e não é um saco com micras aqui que permite a entrada de ar. Lembra que eu falei que a silagem é anaeróbica, é zero oxigênio, tá? Gente, aqui já dá para ver que tem oxigênio. Isso nunca vai ser um processo de fermentação anaeróbico, isso nunca vai ser uma silagem de qualidade para cavalo. Isso é capim azedo, que às vezes nem azeda do jeito correto. E é isso que estão dando para cavalo. Isso aqui eu flagrei no centro hípico, ó, rasgado e adubando, germinando a semente do milho aqui dentro. Óbvio que isso aqui está errado para o cavalo. Outro dia minha filha me ligou, que ela tem 2 cabrinhas lá, tinha comprado uma silagem, e fez um comentário da silagem está assim, assim, assada. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, se está desse jeito, tem que jogar. Ela não era para cavalo, tá? Era para caprinos. Ela comprou 2 cabrinhas para o sítio dela, porque ela acha bonitinha, tá? E estava comprando a silagem lá para dar para elas. Só que era silagem sacada. Então, cuidado com isso daí. Existe uma silagem ensacada comercial, isso eu já vi, não vou falar nome, nada, que é feita com saco que tem a micra correta para não evitar oxigênio, que é vedado, o saco parece um tijolão, de tão duro que é. Isso é zero oxigênio. É que nem pegar aqueles pacotinhos de café no supermercado, tem uns que são embalados a vácuo. Olha a diferença da almofadinha de café. É a diferença dessa silagem ensacada aqui para uma silagem a vácuo. Tá? Aí você tem uma alimentação, um alimento produzido corretamente ou não. Ok? Então, quais os problemas que eu encontro com silagem? Verdades. Tá? Valor nutricional. Ela é muito pobre em proteína. Eu sou contra a proteína alta para cavalo. Quem quiser saber um pouco mais, eu publiquei no mês passado, na edição passada da revista Mais Equina, está disponível no meu site. Problemas de proteína na dieta do cavalo, tá? São várias páginas para vocês estudarem sobre isso, mas ela tem que eu não gosto de trabalhar com proteína alta, tá? Mas também eu tenho que ter um mínimo de proteína. Com a silagem eu não consigo alcançar essa quantidade de proteína. Em geral, tem um valor energético muito elevado, não bem aproveitado pelo cavalo, tá? Além do desequilíbrio cálcio, fósforo e de microminerais e vitaminas, tá? Causa um desgaste dentário irregular por ser picada. Quanto mais o cavalo mastiga, mais equilibrado é o desgaste dentário. A silagem não favorece isso, tá? Além de trazer problemas de salivação e o pH dela causar cáries, tá? E o excesso de amido, principalmente da silagem de milho, causa desbiose em cavalo, com consequências muito graves. Gente, isso daqui é observado em silagem de boa qualidade. 90% da silagem do Brasil não é de boa qualidade. Aquelas de saco, então, nem se fale. Então, se com silagem de boa qualidade eu tenho problemas, imagina com uma silagem de má qualidade. Tá?
Então, como ofertar? Ah, mas eu preciso usar. Beleza. Você abre o silo, retira a quantidade correta, fecha o silo e coloca no coxo a quantidade que o animal vai ingerir nas próximas 2 horas. Você vai ter que fazer isso 8 vezes por dia para poder atender a demanda do cavalo. Eu não posso fazer isso aqui com o meu cavalo, porque aqui vai desperdiçar, vai jogar fora. Tá? Fornecer várias vezes ao dia, cuidado com o animal embaiado, porque se sobrar ele não tem o que fazer, ele vai comer aquilo lá, o consumo diário vai ser muito elevado. Tá? Então, eu não acho que um cavalo consiga comer 30 quilos de silagem por dia. Tá? Então, tomar muito cuidado com isso daí. Tá? Como não ofertar à vontade poucas vezes ao dia. Ok? Bom, último tipo de volumoso, relay de pré-secado. Tá? Armazenar, o que é relay de pré-secado? Armazenagem do capim parcialmente desidratado, mantendo ao redor de 40% a 50% da umidade em ambiente anaeróbico. Tá? Então, relay, na verdade, né, rei é feno em inglês, então seria um fenocilagem. Tá? A diferença do relay para o pré-secado, tá, é que o relay, ele tem que, como ele é feito normalmente, isso aqui é feito de capim, que tem baixo amido, que é o que estimula a fermentação, ele é utilizado uma bactéria inoculante que vai fazer a fermentação anaeróbica. O pré-secado normalmente é o inibidor da atividade da água, que impede que haja proliferação de bactérias aeróbicas e assim possa estragar o produto. Basicamente é essa a diferença. Tá? Novamente, mitos e verdades. Pré-secado é ótimo para cavalos. Médio. Pré-secado é mais econômico porque a bola é mais barata. É mais barata porque 50% é água, gente. Feno, só 10, 12% é água. O resto é alimento, propriamente dito. Dou 10 quilos de pré-secado e meu cavalo está bem alimentado. Tá? Abro o pré-secado e uso por 7 dias, ou deixo no campo à vontade. Isso aqui é muito comum. Essa foto aqui eu tirei de um cliente aqui no Brasil, tá? Ele abriu uma bola dessa para esses animais e durava uma semana, tá? Ele tinha um índice de cólica de 2 a 3 por semana. Acho que já responde tudo, porque que tudo isso aqui é mito, tá? Então, por que eu falei que o pré-secado é ótimo para cavalo? Esse é mais ou menos. Um ótimo pré-secado, ele pode ser interessante para cavalo, porque ele estimula bastante a salivação por ter mais água. Tá? Então, para se ter uma ideia do que significa estimular, se eu for dar na quantidade correta, se eu dou 5 quilos de feno, eu tenho que dar 10 quilos de pré-secado, pela equivalência em água, e 15 quilos de capim fresco. Tá? Só para ter uma equivalência. E mais ou menos 11 a 12 quilos de silagem. Aproximadamente isso. Tá? Então, se eu trocar 6 por meia dúzia, tipo, dou 5 quilos de feno e troco por 5 quilos de pré-secado, tá? Ele vai sair mais barato, porque eu estou dando água. Então, mas meu cavalo não vai estar bem alimentado. Por isso que eu coloquei essa frase aqui. Tomar muito cuidado com isso, tá? Como eu tenho que ofertar o pré-secado, tá? Isso aqui é o que eu falei, 1 quilo de feno, 2 de pré-secado, 3 de capineira ou pastagem, coloquei 5, 10, 15, né? Então, depois de aberto, consumir no máximo em até 72 horas. O ideal é que abril, ele dure só até amanhã, tá? Depois de aberto, manter ao abrigo de sol e chuva, tá? E a quantidade vai variar de 12 a 25 quilos por dia, tá? Eu falava na pastagem até 45. Então, aqui, ó, ideal em até 24 horas, tolerável, possível 48 horas, tolerável 72 horas. Tá? Mas mantido em abrigo, tá? Esse cara aqui abriu e deixou no tempo. Tomou sol e tomou sereno, e aí não adianta, aí vai estragar o meu produto. Muito cuidado com isso. O que eu tenho que observar ao abrir é esse tipo de coisa aqui, ó, tá? Presença de inoculante. Liga, abri a bola aqui, ó, tá cheio de coisa branca. Aí o cara fala, não, se preocupe, é inoculante. Peraí, mas se o inoculante ele serve para ser aplicado de forma uniforme no meu produto, e ele está super concentrado aqui, quer dizer que aqui tem muito e aqui não tem nada. Então, aqui não foi preservado. Tem alguma coisa muito errada aqui. Tá? Presença de manchas escuras, que é a putrefação. Tá? Temperatura, porque ele, por ser anaeróbico, ele tem que ser frio. Mesmo que a bola seja armazenada no sol do meio-dia, de 45 graus, na hora que eu abrir o plástico, lá dentro tem que estar frio.
Se tiver quente, ele é fermentação aeróbica. Se é fermentação anaeróbica, ele está frio, tá? Observar o odor, tem que ser um odor agradável, agridoce, tá? E observar o aspecto geral e uniforme, tá? Se você observar alguma coisa de ruim, como eu estou colocando aqui, joga a bola inteira fora, com dor no coração e no bolso, mas é o recomendado, tá? E por fim, o feno, tá? Que eu vou falar só mais um pouquinho dele aqui, porque nós temos duas observações para fazer. Primeiro, que é feno de gramíneas e feno de leguminosas, tá? Então, aí é uma questão de agronômica, né? O que é leguminosa, o que é gramíneas. Então, a alfafa é uma leguminosa, o tifton é uma gramínea. Feno é um processo de preservação parcialmente desidratado, tá? Então, isso é a verdade. Tá? E aqui é uma questão bem complexa, é simples de explicar, complexa de discussão no meio acadêmico, porque você tem feno integral, que é aquele feno em fardo ou em bola, o feno pelletizado e o feno em cubos. Tá? Como para fazer o feno pelletizado eu trituro e o feno em cubos eu pico, tá? Eu, André, questiono se isso tem efeito volumoso real para o meu cavalo. Porque volumoso para cavalo tem que ser de fibra longa. Tá? Então, academicamente, isso é volumoso, porque a definição de volumoso é quantidade de fibra e de energia. Isso aqui é alta fibra e baixa energia. Mas, diante da característica anatomofisiológica do cavalo, no dia a dia eu repenso se isso é volumoso. Eu gosto muito de utilizar alfafa em cubos, tá? Como complemento de uma dieta, muitas vezes, de 400 gramas a 1 quilo por dia, tá? Às vezes um pouco mais, já cheguei a usar 2 quilos em algumas categorias, mas eu sempre tenho um volumoso para estimular mais a mastigação e a fibra de longa para o meu cavalo. Tá? Bom, alimentos concentrados, não se preocupa não que não falta muito para acabar, tá, pessoal? Alimentos concentrados são rações comerciais, matérias-primas e suplementos, e aí começam frases que a gente ouve. Ração é tudo igual. O cavalo de esporte precisa de muita ração. Aveia é excelente para cavalos. O manejo ideal é dar ração 2 vezes por dia. Olha que ração bonita e cheirosa. Frases que a gente ouve, né? Se abre aquele saco, vem aquele cheiro de melaço. Que delícia de ração, meu cavalo vai adorar. Vai, como uma criança que adora açúcar. Tá? Ração laminada é que é boa para cavalo. Tudo isso são mitos. Tá? Quando eu falo ração é tudo igual, aqui tem algumas apresentações de ração, eu vou falar muito rapidamente sobre elas, mas, gente, não é tudo igual. Tá? Eu dou ração 15%. 15% para mim só me diz que ela tem 15% de proteína. Absolutamente mais nada. E eu tenho uma ração 15% ruim, de qualidade, média qualidade, boa qualidade e ótima qualidade. Todas com 15% de proteína. Então, eu, como nutricionista, preciso avaliar a matéria-prima que compõe aquela ração, a mistura que vai naquela ração, os outros valores nutricionais de uma ração. Tá? Então, quando a gente vai avaliar, primeiro, tem em mente, não é tudo igual. Tá? E mesmo que uma ração 15%, para falar de marcas que eu não gosto muito, mas eu pego uma 15% da Guabi, da Supra, da Royal Horse, e qualquer outra empresa, tá? Tem rações 15% semelhantes e tem que não são semelhantes. E normalmente 15% eu não dou para cavalo atleta. Começa daí. Eu trabalho com rações de proteína mais baixa ou com muito pouca quantidade, aí vai depender de cada caso. Tá? Então, cavalo de esporte precisa de muita ração. Eu já fiz dieta para cavalo de Olimpíada. Em 2000, eu fui nutricionista dos cavalos da equipe de CCE, que foi para Sydney, e a gente trabalhou no máximo com 4 quilos de ração para os cavalos de CCE por dia. Tá? Tivemos um resultado espetacular. Tá? Aveia é excelente para cavalos. Tá? Gente, não precisa da aveia para cavalo. Tá? A aveia tem 60%, 70% de amido. Muito cuidado com isso. Com o lance de síndrome metabólica hoje em extrema evidência, sim, não é que a aveia é causa disso. O amido presente na aveia, no milho, no trigo, em vários ingredientes de uma ração, é que são problema, mas eu não preciso da aveia para cavalo. Tá?
Manejo ideal é da ração 2 vezes por dia. Lembre-se que eu já citei antes, quanto mais eu fracionar ao longo do dia, mais eficiente é o aproveitamento nutricional, tá? Não estou falando de cólicas, hein? Estou falando de capacidade digestiva enzimática do meu cavalo, tá? Ração bonita e cheirosa por causa do melaço, né? Posso dar melaço, posso dar doce para o meu cavalo? Claro que pode, gente. Desde que você, como sua mãe te ensinou desde pequenininho, escove os dentes após as refeições todos os dias. Se você escovar o dente do seu cavalo todos os dias depois dele comer ração, é uma história. Mas cuidado, excesso de ração aumenta a incidência de cáries em cavalo. Tá? Excesso de melaço na ração, perdão. Tá? Então, muito cuidado com isso daí, tá, pessoal? E esse conceito de... Bom, aqui já dá para explicar melhor. Esse conceito de ração laminada, né? Que essa aqui é multicomponente. Essa aqui são os 5 tipos de apresentação de ração que eu tenho para cavalo. Eu tenho a farelada, que é só pegar as matérias-primas, triturar e fazer a mistura. Ela tem o inconveniente de produzir muito pó e de eventualmente segregar os nutrientes. Eu não gosto de usar ração farelada. A ração peletizada, que é esse farelo aqui passado por uma peletizadora que agrega e corta no tamanho correto dos pellets que a prensa me permite, tá? É o tipo de ração que sempre que possível eu utilizo, porque normalmente ela tem muito pouco melaço, tá? E ela, dependendo da categoria animal, eu consigo trabalhar muito bem com ela. Tá? Infelizmente, a maioria das fábricas de ração quase não tem esse tipo de produto. A chamada laminada, que é aquela que, além do pellet, tem aveia e milho por fora, e porque, como a aveia produz muito pó, ela tem bastante melaço, tá? A multicomponente, que além da aveia e do milho, dos pellets, ela tem os compostos extrusados aqui você tem um verdinho, aqui você tem um vermelhinho, esse aqui não sei se tem amarelinho aqui também, tá? São rações que têm capacidade de conter mais óleos, mais líquidos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque uma ração pelletizada, para ser de altíssima energia, ela tem um limite na quantidade de óleo que eu posso colocar nela, tá? Então, para conseguir, às vezes, adicionar mais óleo, eu tenho que extrusar um produto e eu faço uma mescla aqui. O que não quer dizer que essa ração, obrigatoriamente, seja melhor que essa. O que vai definir o que uma é melhor do que a outra é o valor nutricional dela, que me dá as matérias-primas que a compõem, que é a composição básica dela, e os níveis de garantia. E, por fim, essa daqui, que é uma ração 100% extrusada, que tem características industriais muito interessantes, tá? Desde que feita com uma matéria-prima de ótima qualidade. Eu já fiz ração pelletizada superior à ração extrusada, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Aqui então uma pincelada nisso daí. No meu canal do YouTube tem uma palestra só sobre rações, para quem quiser se aprofundar sobre isso. Foi uma palestra que eu fiz na Unesp de Botucatu há alguns anos. Cuidado com a qualidade de matéria-prima, já falei isso daqui para vocês, tá? Então isso aqui não deve ser evitado. E aí, o que também ficou na moda, tá? E que espero pelo menos que tenha servido de alerta, que são as rações completas, são aquelas rações que prometem não precisar de volumoso. A propaganda, inclusive, se você ainda perde tempo dando feno para o seu cavalo, só você mesmo para ser um idiota. Eu não uso o termo bem idiota, mas é mais ou menos por aí. Use ração completa. Gente, isso é mito. Não existe ração completa para cavalo, tá? Diante da característica anatomofisiológica do cavalo, ele precisa de fibra longa. Nenhuma ração atende essa demanda do meu cavalo. E depois do acidente que nós tivemos esse ano, com uma empresa aí que matou milhares de cavalos, centenas, oficialmente foram centenas, mas extraoficialmente passou de 2.000 animais, tá? E aí é muito complicado. Então, esqueça a ração completa para cavalo como fonte única de alimento para o seu cavalo, tá? Então, a verdade é que elas não existem, tá? E aí, nos suplementos, tem uma infinidade de suplementos de boa qualidade, pré-probióticos, vitamínicos, minerais. Eu não estou fazendo propaganda de nenhuma, tá? Isso foi só uma foto que eu tirei aqui numa loja para mostrar a infinidade. Hoje tem muito mais.
suplementos energéticos de ômega 3, 6, proteicos, aminoácidos, aí você vai para eletrolíticos, protetor de articulações, antifadiga, ATP, aqui com interrogações, porque isso funciona? Tá? Aí vem a pergunta, uso diário ou uso único? Primeira resposta, tá? Se você lembra-se aquela frase que eu usei, se o cavalo corre com alimento de véspera e não do dia, isso aqui tem que ser de uso diário, e não só no dia da competição. Então, eu tenho que fazer um planejamento nutricional para o meu cavalo, nem que seja nos últimos 15, 20 dias, de fazer um booster nutricional para ele, mas eu não posso deixar só para o uso diário. Tá? Esses três aqui são muito questionáveis, o efeito deles em cavalos saudáveis. Em cavalos enfermos, o protetor de articulações funciona maravilhosamente bem. Como preventivo, ainda é uma bela de uma interrogação. Tá? Eu queria chamar a atenção só para a questão dos óleos, né? Porque outro dia eu vi uma palestra de um cara falando que não pode dar óleo de soja para cavalo. Aquilo me doeu fundo no coração, tá? Eu fui gerente de uma multinacional e era responsável pelos produtos dela no mercado, e 100% das empresas de ração do mundo usam óleo de soja como fonte de óleos para aumentar a energia da ração. Se não pudesse dar óleo de soja para os cavalos, todos os cavalos do mundo já teriam morrido por qualquer motivo. Tá? Então, posso dar óleo de soja para cavalo? Sim, pessoal. Não tem problema, não quer dizer que eu deva dar à vontade. Isso aí tem que ser avaliado corretamente, tá? Outra questão, óleo de milho, canola e girassol é melhor. Não são melhores, principalmente quando você fala de nível energético, que eu estou buscando aqui. Quanto mais óleo ofertar, melhor para o cavalo. Tá? Posso ofertar de 300 ml até 1 litro por dia para o cavalo, sem me preocupar com a ração. Tá? Tudo isso é mito. Eu posso dar óleo de soja, se eu estou buscando, como eu estou trabalhando com óleos refinados, não há diferença praticamente entre esses óleos e o óleo de soja, então eu recomendo óleo de soja por uma questão de custo. Eu tenho um limite na quantidade de óleo que eu vou ofertar para o meu cavalo, depende da necessidade dele, e baseado no tipo de ração que eu utilizo. Porque quando você olha o rótulo de uma ração e vê lá valor de extrato etéreo, tá? O valor de extrato etéreo é o valor de gordura da ração, que inclui na composição o óleo. A partir de um determinado valor, tá? Eu só consigo aumentar o extrato etéreo com o uso de óleo. Então, eu tenho que saber ou estimar quanto de óleo tem na ração, tá? Para que eu possa efetivamente saber se eu posso acrescentar mais óleo na dieta. E por que eu acrescentaria mais óleo? Porque eu tenho dois tipos de óleo, basicamente, dois grupos de óleos. Os óleos refinados, que tem o mesmo valor quantitativo de energia, e os óleos semi-refinados, que têm a mesma quantidade de energia dos refinados, mas têm características qualitativas diferenciadas. Tá? Em resumo, o óleo de linhaça, rico em ômega 3 e em vitamina E, o óleo de arroz, rico em ômega 9 e gama-orizanol, o gama-orizanol é um anabolizante natural, que não dá doping, o óleo de palmiste ou óleo de coco, que é rico em ácido graxo saturado, principalmente láurico, que tem um efeito sobre o sistema imune muito interessante. Eu tenho trabalhado muito com esse óleo de uma maneira muito legal, tá? Então, eu tenho o óleo de palmiste e o óleo de coco, né? Basicamente, é o mesmo valor de ácido láurico, e aqui o óleo de coco tem um pouquinho mais de ácido graxo saturado, mas o princípio é o mesmo, né? E tem surgido alguns estudos aí, feitos principalmente pela Unesp de Botucatu, com óleo de avocado com um efeito antioxidante e bem benéfico, aparentemente, os estudos estão indicando isso para prevenir problemas cardíacos, tá? Mas ainda para o benefício para o cavalo, isso ainda está em estudos, tá? Então, isso são verdades de que eu posso utilizar dependendo do que eu preciso, né? Então, qual e quanto utilizar, sempre avaliar baseado no extrato etéreo da ração para fazer a composição, tá? Se é só elevar a energia da dieta, eu vou usar qualquer óleo, de soja a óleo de arroz, a óleo de coco, tá? Só que, como o óleo de coco óleo de soja, e o óleo de arroz são muito mais caros, tá? Eu prefiro usar o óleo de soja se é só aumentar a energia. Quanto? De 50 a 300 ml, para um animal adulto, tá? Se busca benefício qualitativo, é saber qual o benefício. Se é ganho de massa, por exemplo, óleo de arroz. Se for pele e pelo, arroz, linhaça, coco ou palmiste.
Se é melhorar o sistema imune, linhaça, coco, palmiste. Se é para uso externo, tá muito legal, o óleo de coco ele tem efeito cicatrizante e até como 10% do shampoo, ele ajuda a desembaraçar crina e cauda. Tá? E também eu já fiz muitas vezes mix de óleo. Uso um pouquinho de arroz, um pouco de coco, um pouco de soja e faço uma gororoba e oferto para o cavalo. Quanto de cada um? Depende de cada caso. Não tem fórmula de bolo aqui, tá, pessoal? É muito voz da minha cabeça baseado nos estudos. Talvez uma das maiores verdades do que eu vou falar hoje em termos de alimentação aqui nos suplementos é aquilo que eu realmente acho que vale a pena para os cavalos, tá? Primeiro, simbiótico, que é o probiótico mais pré-biótico, para cavalo de esporte principalmente, eu recomendo como uso diário, porque ele ajuda a prevenir desbiose. Mas cuidado, tem muita coisa de efeito duvidoso no mercado, tá? Cuidado com simbiótico que não seja confiável, tá? Os olhos, a gente acabou de falar, vai ser o uso variável. O uso preventivo de interrogação aqui seria para substituir, por exemplo, o pessoal que usa o grão de linhaça e quer prevenir cólica, ele pode substituir por 30, 50 ml de óleo de soja todos os dias. Mas é uma interrogação porque é muito questionável. E lembrar sempre de pensar na gordura total da dieta. Tá? Nos minerais, uso diário é sal específico e adicional se houver necessidade. Como eletrolítico, sempre for utilizar somente após exercício. Vitaminas, em geral, uma alimentação boa e equilibrada não tem necessidade de uma suplementação extra, em geral. Mas muitas vezes pode ser necessário, cada caso tem que ser estudado. Lembra-se da ciência e da arte. Mesma coisa vale para os aminoácidos. Uso diário não é necessário. Se eu tenho uma dieta equilibrada com proteína de qualidade, aquela proteína de qualidade significa oferta de todos os aminoácidos que meu cavalo necessita. Tá? E qualquer outro suplemento, em geral, o uso diário não é necessário, a não ser em casos específicos. Falei para vocês que eu já tive dietas aí que eu fiz com 6 suplementos diferentes. Casos extremamente específicos. Ok? Tá? No manejo final aqui, tá? Só para discutir aquilo que eu falei para vocês, o que a gente recomenda, tá? Como que ela é hoje? Normalmente, 90% das propriedades acabam fazendo isso. 4, às vezes 5 refeições quando faz 3 rações, ao longo de 10 horas. Começa às 7 da manhã, acaba às 5 da tarde, tá? Então, faz primeira refeição, metade da ração, 1 hora depois põe metade do feno, às 3, 4 horas da tarde põe outra metade da ração e antes de ir embora joga metade do feno. Tá? Isso, eu coloquei como mito aqui porque isso é uma das piores manejos que se pode fazer com o cavalo. Tá? Porque deixa o cavalo ansioso, super concentra o alimento e ele fica um espaço extraordinário sem ter o que comer. Lembre-se que na natureza o cavalo pasteja de 10 a 16 horas por dia. Então, o trabalho do Sr. Dietrich aí da Federal do Paraná, que demonstra exatamente esses valores. É um trabalho de 2010, se eu não me engano. Tá? O ideal, hein? Dividir das 7 da manhã às 7 da manhã. E à noite, professor? Eu falei que é ideal. Mas existe um possível que atende uma certa demanda para o cavalo. Tá? Então, por exemplo, primeira refeição o mais cedo possível. Se puder, 6 horas da manhã. Tá? Eu já consegui fazer isso em algumas propriedades, tá? Eu coloquei o concentrado com interrogação, porque o ideal é que seja o volumoso. 1 quilo de volumoso na primeira refeição. 6 ou 7 horas da manhã. Se for o concentrado, olha a quantidade que eu estou trabalhando aqui, ó. 100 a 200 gramas para cada 100 quilos de peso vivo. Então, um cavalo de 500 quilos vai comer de 500 gramas a 1 quilo de ração na refeição. Depois, a última refeição, o mais tarde possível. Eu coloquei 19 horas e isso normalmente é factível. Tá? Muitas vezes você tem um tratador que mora junto com os cavalos, tem uma casinha ali do lado. Isso eu já fiz no Rio de Janeiro, que eu tive num cliente lá, o tratador que morava nas baias, o cara das 5 horas já ia deixar do lado da baia a quantidade de feno que o cara ia colocar para o cavalo às 7 da noite. Ele ia passar o feno às 5 horas, ia passar o feno às 7 horas. Ah, professor, por que eu não posso colocar tudo às 5 horas? Porque o cavalo vai comer tudo antes das 9 horas da noite.
antes das 8 horas da noite até. Se eu coloco às 5 horas e eu coloco às 7 horas, ele vai comer muito mais lentamente. Primeiro porque a hora que isso entrar numa rotina, ele sabe que vai ter mais refeições ali depois que escurecer, então ele fica menos ansioso para comer. E isso é o legal dessa proposta aqui. Então, vamos dizer, se a primeira refeição é às 6 horas, tá? A segunda, 30 a 45 minutos depois, tá? Aí você vai dar, eu coloquei após a primeira, sendo que é de ração aqui, né? Então pode ser, aí vai ter alternar volumoso, concentrado e tudo mais, tá? Depois, mais uma de concentrado, 500 gramas, mais uma de volumoso, 15%, observa a quantidade de refeições que eu estou fazendo aqui, 8 refeições por dia, tá? Só que o meu cavalo está comendo sempre um pouquinho. Ah, mas e eu vou soltar o cavalo? Solta e dá comida no piquete para ele. Essa é uma outra coisa legal, que quando você soltar o cavalo no piquete, ele tenha 1 quilo de feno para comer lá. Isso diminui a ansiedade dele de querer voltar para a baia, porque porque muitas vezes ele associa baia com comida, e a hora que ele vai ser solto e tem um pouco de feno lá, ele associa soltar com comida também. E isso é uma das coisas mais importantes na vida de um cavalo, é comer. Porque, repito, ele come de 10 a 16 horas por dia. É muito tempo comendo. Tá? Lembrar que existem variações individuais com relação à raça, com relação ao temperamento, com relação à digestibilidade individual, com relação ao clima, se o cavalo está encocheirado ou está em pastagem, e ao estado geral do animal. Tá? Então, se você pega um animal muito magro, um animal muito gordo, tá? A forma com que eu vou apresentar, fazer a minha dieta e apresentar os alimentos para o cavalo, ela é diferente de uma maneira ou de outra. Tá? Lembrar que uma alimentação equilibrada é composta de fórmulas estáveis e matérias-primas nobres. Ou seja, se eu quero o desempenho do meu cavalo, eu preciso variar o menos possível a alimentação dele durante o ano, e isso já é um problema, porque eu estou trabalhando com volumoso, que é sazonal e modifica a qualidade, tá? Mas tem que vir com matérias-primas nobres. E aí, como é que eu faço para não variar? Eu simplesmente não tem como eu evitar variar, mas eu posso compensar. Então, quanto melhor for a qualidade do meu volumoso, menor o meu concentrado e o meu suplemento. Beleza. Mas quanto pior a qualidade do meu volumoso, eu tenho que compensar no restante da dieta. Então, uma dieta tem que ser revista constantemente se eu quero o máximo e o melhor desempenho do meu cavalo. Tá? Avaliar a necessidade com o auxílio de um técnico especializado, que vai saber observar a necessidade do seu cavalo conforme a raça, a idade, o peso desse animal, se está adequado, o esforço que ele está fazendo, o tipo de forrageira utilizada e, obviamente, o objetivo fixado. É brincar ou é ganhar? Aonde você quer chegar com o seu cavalo? Se é brincar, faz qualquer coisa. Se realmente é competir, ser competitivo e ganhar, você tem que fazer as coisas de forma muito mais eficiente. Tá? Usar sempre um programa nutricional informatizado ajuda muito. Esse aqui é o Super Crack, que eu desenvolvi com uma empresa de Viçosa, tá por conta deles, a comercialização, né? Isso aqui eu fiz já fazem 22 anos que esse produto está no mercado, ele teve algumas atualizações, e eu gosto muito. Ele, na verdade, ele não faz nada por mim, tá? Ele precisa de um mínimo de conhecimento nutricional para você poder avaliar, mas ele é uma grande biblioteca que faz as contas muito rapidamente. Tá? Lembrar que um animal de criação, ele é o fruto de 3 pilares: genética, manejo e alimentação, e aliado ao treinamento você tem o cavalo de esporte. E aí nós vimos muitos dos mitos e verdades que a gente encontra hoje para ter um melhor desempenho. Lembrar que uma alimentação, ela deve permitir a esterilização do potencial genético, favorecendo o manejo do tratador e o trabalho do cavaleiro. Tá? Isso reforça a chance do sucesso esportivo, do sucesso da criação. Tá? Isso é o segredo de você ter um trabalho bem feito com cavalos. Tá? Aqui eu tenho, só para citar alguns dos artigos que estão disponíveis no meu site, para quem quiser ler, falei, estão todos de acesso gratuito lá, é só entrar lá, fica facinho de vocês observarem. Estão muitos falando sobre alimentação, sobre manejo, sobre bem-estar e tudo mais. Também trabalho com elaboração de dieta
presencial e online, né? Então, quem tiver dúvidas aí pode entrar em contato via WhatsApp, via Instagram e tudo mais. No meu Instagram tem, inclusive, link para o meu WhatsApp, tá? E também dou mentoria online na parte de nutrição para quem tiver, quiser se aperfeiçoar e se aprofundar mais nessa área. Tá bom? Pessoal, meu QR Code está aí, para quem tiver interesse, acesso a todas as minhas redes, ao meu contato, WhatsApp, é só dar uma filmadinha aí, uma fotografia, e fica aí à disposição de vocês. Agradeço novamente o convite do grupo GEAPS, né, e a atenção toda de vocês, e fico à disposição aí para se tiverem dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Camila. A Natália não vai conseguir finalizar a palestra, então eu estou aqui para finalizar. E a gente quer agradecer muito a sua presença mais uma vez no nosso ciclo de palestras. Sem dúvidas, foi uma palestra sensacional. A nutrição, ela é muito detalhada, né? Então, querendo ou não, tem muito assunto para falar, muita coisa. Mas eu não tenho dúvidas que a palestra foi muito bem ministrada por você, foi sensacional, muitos detalhes, muitas dúvidas minhas que foram esclarecidas também, acho que de muita gente também. Que bom. Eu quero ver aqui se tem alguma pergunta. Pessoal, fiquem à vontade também, se quiserem ligar o microfone. Ou também, caso surja alguma dúvida depois, a gente queria pedir para o senhor se a gente podia te passar também as dúvidas, se o pessoal tiver alguma mais depois. Sim, claro. Vocês têm o meu WhatsApp também, pode mandar para mim, sem problema nenhum. Se quiser mandar direto, fique à vontade, a gente dá a atenção da melhor forma possível. Tá bom? Então, tá bom, combinado. Muito obrigada, doutor André. Espero que a gente possa fazer mais muitas palestras, né, juntos, porque é um assunto muito bom mesmo. Vamos agendar aí de vez em quando, a gente pode aparecer aí sem problema nenhum, tá bom? Isso aí, muito obrigada. Obrigado a vocês, pessoal. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.